Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade, diretamente do Multistúdio, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha Podcast é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, que hoje estou na presença de dois comunicadores, narradores, pessoas com a capacidade muito maior de fazer uma apresentação melhor do que isso aqui, básico que eu fiz, mas que estou até com vergonha, estou constrangido de fazer uma apresentação dessa perto desses especialistas, mas eu vou apresentá-los. Rafa Penido, Túlio Rodrigues, da Coluna do Fla. Prazerzaço ter vocês aqui para bater esse papo. Que honra, que honra. Aqui é só resenha, então? Só resenha. Ah, então tá bom. Assim que a gente gosta, né, Túlio? Resenha é a melhor coisa que tem. Porque a melhor coisa é a resenha, né? Resenha. Cara, eu tive algumas experiências, uma delas eu fui assessor do Flamengo, e quando a gente viajava, vou falar uma coisa aqui que eu não deveria falar, vou falar merda, eu já vou abrir falando merda. Bora. Eu peguei o time de 2013, que foi campeão da Copa do Brasil no final do ano. Mas até ganhar a Copa do Brasil, aquele ano não foi bom. Não sei se você... Não. O ano não foi bom. Quase rebaixamento. Aí tinha vezes que a gente viajava e falava assim, cara, o futebol é muito legal, mas dependendo do time, o ruim é o jogo. Sim. Porque a viagem, a resenha, a concentração, o hotel, as histórias, são legais pra caramba, cara. Às vezes o que estraga é o jogo, porque quando o time é ruim, cara, tu sofre, né, bicho? Sofre. Então hoje aqui a gente só vai hoje aqui só vai ter resenha. Obrigado, Rafa. Obrigado, Túlio. Rafa, eu acabei me perguntando fora do ar. Rafa Penido, você é filho ou sobrinho do Penido? Sobrinho e filho, né? As duas coisas podem servir, porque o meu pai, o Américo, faleceu, eu tinha 2 anos de idade, e ele, irmão dele, assim como o Paulo Penido, os dois são meus pais. Então, se falar que é filho, tá tudo certo também. Tá. Moramos lado a lado e desde sempre acompanho a jornada na narração esportiva, e por isso virei narrador esportivo, por causa dele. Ele, sempre ele. Ele é um fenômeno, né? É. Ele mora ali em Vila Isabel? Moramos todos ali, todos pertinho, tudo pertinho. Vila Em Vila Isabel, Isabel, 28 de né? setembro, bairro Boêmio, Terra de Noel. Tô aqui com a camisa da Camisa de Vila Vila, Isabel, da tricampeã do Carnaval. Quando eu vi a camisa, eu falei Tá assim... vendo? Já deduziu, né? Se eu soubesse, tinha vindo com a camisa da Portela. ó. Aí você ia me amassar Não, em termos de mas título, mas aí tem Noel tudo Rosa, azul, em é termos tudo azul e branco, de... carnaval, não tem aquela não tem rivalidade, rivalidade. eu adoro a Portela também. Não, mas tinha que estar com o teu rubro-negrismo, tinha que estar presente aqui, né? Pô, Que é obrigado. latente, que é latente. A gente vai falar de duas coisas que bem legais, além da resenha, que é falar esse modelo novo de comunicar, né? Vocês estavam me contando aqui fora do ar sobre a Coluna do Fla, como é grande, Sim. né? Que hoje é o maior canal falando de Flamengo, maior até do Sim. que alguns que a gente imagina. E vamos falar também de Flamengo. Mas queria que vocês começassem falando da estrutura da Coluna do Fla, que vocês estavam me contando aqui fora do ar, e eu fiquei surpreso. Sem subestimar vocês, eu acompanho, mas eu achava que era uma coisa menor ali, que eram 2, 3 sócios, que nenhum deles na verdade. Como é que é essa estrutura? O Coluna do Fla, ele pertence ao nosso querido chefe, a chefia, o Simon Ledo. Simon Ledo, camisa 10, Camisa 10 e faixa. 10 e faixa. É um homem que comanda. E o Simon, na verdade, ele adquiriu o Coluna em 2015, né? Tinha aquela pegada antes do Coluna de clipagem, né? Então era um site de clipagem que tinha um outro dono. E aí o Simon, eu não lembro agora se foi o ano de 2015 ou 2016, mas eu tive uma passagem em 2016 ainda quando a equipe era pequenininha. Então tinha o Yuri Sobral, que hoje toca as redes, tinha o Igor Neves, que hoje é o nosso editor-chefe, e era uma equipe, sei lá, 5, 6 pessoas, 7, assim, com o Simon, ainda não tinha canal na época, nem tinha canal na época. E aí eu entrei lá em 2016 e eu peguei uma época, na verdade, de transição do Coluna, que era uma época que começou a ter a repórter, tinha a Carlinha, né? Aí depois entrou o Vene Casagrande e eu trabalhava na redação. E foi quando o Coluna, o Simon foi mudando essa coisa de clipagem, da gente começar a reescrever as matérias e depois de fazer as nossas próprias matérias, que aí começou a mandar a Carla. E essa foi uma virada de chave muito importante, porque o Coluna passou a ser precursor, né, pioneiro, Sim. como um veículo rubro-negro gigante de informação, com repórteres no centro de treinamento, em todos os lugares acompanhando o clube. Então, o Coluna do Fla é, acima de tudo, um grande portal de notícias do Flamengo. O colunadofla.com é o site mais visitado de um clube no mundo, se não me engano. É mesmo? São números, assim, são muitas gente milhões rivaliza de hoje com o visitas Meu Timão, né? mensais. O segundo maior do Corinthians. Brasil é o Meu Timão do Corinthians, que também é muito grande. Tem muita gente boa fazendo esse trabalho, que é uma mídia independente, mas é extremamente profissional, assim. E aí depois veio o canal, né? E aí depois dessa estruturação, que o Simon foi contratando mais pessoas. E aí depois veio o canal, que eu também saí. Depois aí você... A gente tá mais lá no canal no YouTube, né? Fazendo principalmente as transmissões dos jogos atualmente.
Eu acompanho. Agora, uma coisa que chamou a atenção assim, a simplicidade do Simon, né? Porque quando eu comecei a falar com vocês, não para convidar para cá, em coisas passadas, assim, porque eu sou assessor de imprensa, então às vezes tinha alguma coisa de alguma pauta de cliente meu que podia interessar para vocês. Uhum. E quando eu criei o podcast, veio muita gente de Flamengo aqui. Sim. Jorginho e Moze, que inclusive quando eu vou gravar com você, vou gravar com o Moze. Em seguida ele vai estar daqui a Maravilha. pouco. Tá Que Nosso, maravilha, Moze. nosso Que zagueiro. Então queria mandar algumas coisas para ele. E o Simon tem o WhatsApp azul. E todos com quem eu falava tinha WhatsApp preto. Eu não sabia se o cara via ou não via a mensagem. Viu. E o cara era azul. Eu falei assim, esse que tem o azul não é o dono, não é o chefe. Porque ele é assim. E não, ao contrário, né? O cara é uma gente boa, o WhatsApp dele é azul. Ele é um abraço. querido, sabe? Ele é um Tem um querido. coração enorme, é um grande gestor, um grande líder. Não, todos tratam bem. Léo José, a Mônica Sim. Alves. Assim, o carinho de vocês é muito grande. Por isso que eu... Sim. O Léo e a Mônica são grandes repórteres. O Coluna sempre se destacou por ser uma grande escola de repórteres também. O Túlio mencionou a Carla Araújo, o Vene Casagrande, gente que, Falei o sobrenome dela, Carlinha Araújo. que voou muito alto na profissão. Enfim, passaram grandes nomes na reportagem do Coluna do Fla. A Letícia A Letícia Marques, a Soy Letícia, um beijo pra ela É. também hoje no Grupo Globo. Enfim, a gente celebra, né, essa ascensão de gente que foi forjada ali no Coluna do Fla, né? verdade. Isso é bonito, isso é legal. Eu falei com a Letícia, pô, vou gravar com os meninos. Ela falou, legal, manda um beijo pra eles. Até porque ela me Letícia contou que parceira. ela saiu do Coluna, né? Sim, Isso. foi em 2022, né? Aí depois ela foi pro UOL, foi pra... Aí agora tá brilhando. São quantas pessoas na equipe hoje? Hoje deve ser o quê? Umas 30, né? Perto de 30. Porque assim, hoje o Coluna ele é dividido lá dentro, internamente, vou dizer assim, em 3 setores. A gente tem a redação, que cuida especificamente do site, então o Igor Neves toca lá Onde tem mais equipe. mais gente, porque são, na verdade, os colaboradores ali, eles têm, tipo, turnos, né? Então tem a galera que entra de manhã, tem o outro que pega à tarde, outro à noite, que vai até de madrugada, até chegar até 2, 3 da manhã tem gente no Resumindo, o ali. Coluna do Fla não dorme. Não dorme. É que nem a gente. É, que nem a gente. É. E a gente também, que às vida vezes de já repórter, aconteceu, é aquela verdade, vez que teve o negócio do Pedro, lembra do soco do Pedro? Sim. Eu saí, o Flamengo ganhou o jogo, né? A gente fez o nosso pós-jogo, saí do estúdio, quando eu saí do estúdio, a gente saiu o soco. Aí quando eu cheguei em casa, vamos entrar ao vivo de novo, porque teve o soco do Pedro. Aí ficamos, sei lá, até 2 da manhã. Então tem né, essa equipe na redação que é gerenciada pelo Igor, com os subeditores também. Que aí só ali deve ser umas 20 e poucas pessoas. Mas também não dá a receita completa, não, porque senão daqui a pouco vai estar todo mundo querendo imitar. E tem a galera do Yuri, lá do Yuri Sobral que toca a rede social e a gente que trabalha no canal, que tem o Anderson Cavalcante, tem o Paulo Barcelos, tem o Leandro Martins, que é É uma equipe a muito produção. grande, cara, muito grande. O Léo José, Vitor Belotti, Mônica, que também quando se envolve com a gente O grande lá. perigo é esquecer algum nome, né? Porque é tanta gente muito problemático. boa e colegas tão bacanas assim. O nosso clima lá é assim... É o melhor possível. É o melhor. E assim, todos rubro-negros, óbvio. Todos. rubro-negros. É que nem loja. Trabalhar em loja aqui, aconteceu assim, não. Todos rubro-negros. Todos rubro-negros. Não tem umzinho ali que... Todos com muito amor ao Flamengo. Se tem, Escondeu, finge muito né? bem. Não, e o legal também do Coluna é porque, por exemplo, o Simon é do Rio, o Léo José também não é. Tem Mas essa é exatamente, mistura, o né? Flamengo é isso, né? É um mistura. clube nacional. O Flamengo não é um time do Rio de Janeiro. O Flamengo tem essa projeção nacional. Provavelmente na região nordeste do Brasil, se juntar, tem mais torcedor do que no próprio estado do Rio. Ah, O 80% do Flamengo tá fora. Eu vivi experiência, assim, esses jogos que você faz para o Nordeste, Norte, Nordeste, às vezes você... Não é como... Não é ponte aérea, você tem voo toda hora. Então você sai... Você chegava muitas vezes de madrugada lá. Eu cheguei algumas vezes, Ceará, não sei aonde, 2 da manhã. Torcida lá. Cara, 2 da manhã, dia de semana, o aeroporto lotado. Vocês sabem o que é isso? É porque quem tá acompanhando a gente talvez não tenha noção. Aliás, eu sempre esqueço, eu sou péssimo, me ajudem. Se inscreva, você não está inscrito ainda na sua resenha. Eu sou péssimo nisso. Eu tenho que ter uma plaquinha. Deixe seu like. Faz como é que a gente faz lá no canal. Pô, Não, o botãozinho inscrever-se, deixe seu like. É um super ative o combo, sininho né? de notificação. O que mais? Se torne, tem membro também? Não, ainda não. Ainda não? A gente Então, faz programa... brevemente, se torne membro também. Um desafio então- maneiro importante, especialmente para os rubro-negros, pegar o link e compartilhar naquele grupo de WhatsApp que tem um monte de Pô, rubro-negro, eu chamar tenho todo exatamente. mundo para um grupo de resenha. WhatsApp, Exatamente. Que é uma só merda. resenha. Então se inscreva aqui no canal da sua resenha, resenha. deixe seu like, compartilha e ativa o sininho para notificação. E também siga a gente no
no Instagram, que é o @soresenhapodcast. Dá essa moral e compartilha isso aqui. Ainda mais que você quer Flamengo, o papo que vai ser muito Flamengo. E o Wilton merece, gente boa. Valeu, obrigado, Rafa. E aí, assim, a gente chegava 2 da manhã, cara, o estádio, o aeroporto mas é lotado, com faixa, às vezes até surdo, instrumento, para receber os caras, assim, uma coisa louca, cara. Eu lembro, não sei se foi ano passado, em 2022, teve um jogo, não lembro se foi em Manaus, mas assim... Manaus é incrível. Não, e o pessoal na rua, assim, parecia carreata. Acho que foi Natal. Natal. Tomaram as ruas. Tomaram as ruas, assim, uma coisa que eu fico até arrepiado, assim, de lembrar. É assim, impressionante, né, cara? É uma coisa que eu sempre falo, assim, o respeito que muitas vezes, isso rola muito em rede social, de, tipo, o cara ser mais rubro-negro, porque o cara é sócio, porque o outro é sócio-torcedor. E eu falo que o torcedor que tá fora do Rio, que muitas vezes o cara nem foi ver um jogo do Flamengo, muito menos no Maracanã. E esse cara tem um amor tão genuíno quanto a gente. Que se você parar pra pensar, a maioria da torcida nunca foi a um jogo do Flamengo no Maracanã. Pô. A maioria esmagadora não conhece o Maracanã. Não Rio de Janeiro, não conhece. Então, assim, tem histórias incríveis de torcedores que nunca foram ao Maracanã e amam tanto o Flamengo quanto qualquer torcedor aqui do Rio de Janeiro, né? Que tem esse privilégio de estar próximo do Maracanã, de ir ao Maracanã. Se bem que no Rio você tem pessoas que nunca foram ao Maracanã, né? Então você imagina em outros estados. Então, assim, lembrando que é uma frase do Ronaldo Gonlevski, que é uma figura muito importante lá no Flamengo. Ele fala que o Flamengo é uma força da natureza. Porque não explica, né? Nunca foi feito um marketing pra... E tem uma outra frase que eu gosto muito, Wilton. Essa é do ex-presidente Márcio Braga, né? O Flamengo é o maior fenômeno popular do Brasil no século XX. Do século XX. Isso é muito legal também. Traduz o que é. É uma coisa que é um fenômeno popular difícil de explicar, né? Foi o rádio, foi o Zico, foi tudo isso. Foi o Leônidas, foi um pouquinho de tudo, né? A história do Flamengo mostra vários porquês, mas não existe um motivo ali que pegue na veia porque o Flamengo é esse sucesso que é. A gente teve alguns presidentes muito importantes, né, na história, por exemplo, o Bastos Padilha, que dá nome ao estádio. Ele era um cara do marketing, né? Então a gente tá falando ali dos anos 30, né? Final dos anos 20, anos 30, em que ele já tinha esse pensamento. Então, por exemplo, o Jornal do Esporte, quando ele foi adquirido pelo Mário Filho em 34, e aí começou todo um movimento ali dele, até para promover, né, o próprio futebol, que não era tão popular na época, e o Flamengo se utilizou, tinha, né, o Getúlio Vargas, então tinha todo aquele nacionalismo, né, e o Flamengo se utilizou muito disso. Concursos no Jornal dos Esportes. O mais querido. O mais Flamengo querido. Venceu. Aí tem até um livro que eu até recomendo aqui, do Renato Soares Coutinho, chamado Um Flamengo Grande e um Brasil Maior, que é uma das frases que ganhou um concurso que tinha que ter Brasil e Flamengo, né? E aí você tinha que colocar os dois na mesma frase. Então tem... esse livro, o Renato Soares Coutinho, ele defende que a identidade, não que o Flamengo se tornou popular ali, mas ele defende que a identidade popular do Flamengo nasceu a partir dali, né, dessa coisa de se promover. Logo depois vem Maracanã, né, Mário Filho e tal, mas é uma coisa que o Bastos Padilha... E é uma conjunção muito poderosa. Muito. Rio de Janeiro, que é a capital cultural do Brasil ainda, mas era a capital do país, né? O Rio de Janeiro, o Flamengo, o Maracanã, é tudo perfeito ali para o Flamengo ter essa projeção, esse tamanho todo. Você sabe quando eu senti que a torcida fez diferença mesmo? A gente sabe, né, que a torcida do Flamengo ela é grande, ela faz diferença. Mas na Copa do Brasil de 2013, aquilo ali tem uma singularidade ali, que é... O ano começou com Dorival, Jorginho, Mano, e entra o Jaime, professor Jaime. Aí, quando o Jaime entra, foi a fase porque o Maracanã estava fechado, o Maracanã só reabre acho que um Flamengo e Botafogo. Foi. Isso aí. Primeiro jogo no Maracanã, eu tava nesse jogo. Foi 3-1, talvez. Eu acho que foi Não, acho que foi empate. Foi empate? Foi gol do 1 ou 2-2. O Botafogo faz 1-0, o Flamengo empata depois. Foi isso aí, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. E aí, só que nesse ano, ali em fevereiro ou março, o Engenhão é fechado. Lembra? O que o Flamengo fez? Macaé, Volta Redonda e Brasília pra cacete. Eu lembro que eu cheguei a ficar 16 dias fora de casa. 2 jogos em Brasília, um em Maceió, Brasília de novo, volta pro Rio. 16 dias fora de casa. Eu e todo mundo, né? Viajando com a folha da comissão técnica. E aí, nessa loucura. Quando o Jaime assume, é quando o Maracanã reabre. O Jaime só fez um jogo fora do Rio, que já tinha sido vendido, foi um Flamengo e Vasco em Brasília, já tinha sido vendido lá atrás. O resto, só no Maracanã. Então, aí naquele momento ali, o Jaime também encaixa um time,
Que, pô, todo mundo ficou tentando. Já me encaixa aquele time que foi o time campeão. Sim. Não mudou nada. Pum. O Brocador teve seu ano de Gabigol. Esquece. 2019. Ele foi Né? bravo. Teve seu ano 30 de e tantos Nunes. gols, bizarro. 34 gols, uma coisa bizarro. fenomenal. E, cara, assim, o encontro com a torcida. Que só jogou no Maracanã, enchia. Aquele ambiente, foi assim, cara, isso aqui faz muita diferença. O título começou com aquele gol do Elias, né? Em 2000, Inclusive, nas oitavas. nesse jogo, eu lembro que quando eu fui comprar o ingresso, eu morava em São Gonçalo. E aí os ingressos, o lugar mais próximo era em Niterói, era uma loja, era uma lojinha. Em 5 minutos de conversa de amor, eu sou Gonçalo, Laranjeira, Laranjeira, Itinerante. Cigano. Aí eu morava em São Gonçalo e, fui comprar o ingresso numa lojinha que tinha do Flamengo lá em Niterói. Eu passei, sem mentira, o dia inteiro na fila. E tinha aquela coisa, né? O Cruzeiro, o melhor time do Brasil. Everton Ribeiro. Dedé no Cruzeiro, arrebentando. Era um timaço aquele Cruzeiro. Que viria a ser campeão brasileiro em 13 e 14. Exato. E aí a gente tinha, perdido o jogo de ida. E eu fiquei o dia inteiro, cara, assim, pra comprar o ingresso. Comprei o ingresso. Eu sempre brinco que os ingressos dos jogos do Flamengo, hoje em dia, não compro mais que a gente vai na tribuna, né? Mas era o passaporte da felicidade. Porque eu tenho a coisa de ter que sempre pensar positivo. E aí, comprei o ingresso. E esse jogo, inclusive, pra você ter noção, você me pergunta assim, quais lances você lembra? Eu não lembro, eu lembro do gol. Eu lembro da torcida, que tava muito diferente. A torcida, foi muito especial. Ela foi especial. Aquele Maracanã não tava abarrotado, não tinha 70 mil pessoas. Lotação, acho que foram 50 máxima. e poucos mil, mas quem foi Não, pra apoiar foi um muita negócio, coisa. assim, a torcida, ela de fato jogou junto. E o gol aos 43, que é o minuto mágico do Flamengo, né? O Pet fez aos 43, o gol do Elias aos 43. Eu vou te falar, quando fez aos 43, pra mim parecia que era os 5 do segundo tempo. Vou contar um bastidor desse jogo. Dos 5 do segundo tempo, porque eu não tinha noção. E, cara, eu quase passei mal. O amigo Túlio Calma... Falei, caramba, e vambora, mas foi um jogo. E essa é uma das minhas narrações preferidas do Penidão, inclusive. O gol do Elias em 2013, ele estava na Rádio Globo. Foi a principal narração dele na segunda passagem dele pela Rádio Globo. Vocês lembram que o Elias quase não joga, né? Sim, o filho, né? A questão do filho. Não. Não, o filho veio um pouquinho depois, né? Contra o Goiás. Isso aí. Ele tem o Flamengo joga com o Cruzeiro lá. Depois, no fim de semana, joga em Brasília contra não sei quem e volta. O Elias se machuca. Lá em Brasília, ele faz um exame, ressonância. Quem estava lá era o Márcio Tanuri. O Runco estava no Rio, não viajou nesse jogo. E deu lesão grau 3. Nossa. Elias fora. Só que o time voltou pro Rio. O Runco chegou e falou assim, não, eu quero refazer esse exame. Aí mandou refazer, deu grau 1. Já deu uma diferença. Ele falou assim, tem como te tratar. Aí fez aquele exame que tira sangue daqui, esquenta aqui, bota aqui, papapá. O Runco é brabo, né? Sendo que o jogo era Runco é quarta-feira. E aí, tava uma dúvida. Aí o Elias fez exame no hotel, no vestiário, eu tinha que entregar a escalação para a imprensa. Eu tava com 2 escalações. Com o Elias Com e sem. Com o Elias e sem. Serginho Heltz, Cara, que era o supervisor na época, foi supervisor do Flamengo 500 anos, gente boníssima. Um abraço, Serginho. Ele me chamou e falou assim, estamos aqui. Ó. E a gente tinha um tempo. Você tinha 50 minutos, que a FIFA determina, você entrega a escalação 50 minutos. O tempo está passando, o tempo está passando, o tempo está passando. Aí daqui a pouco vem o doutor Marcelo Soares, com o Elias, eles todos suados, só com um meião branco, não era nem o meião do jogo, um outro short, que ficou fazendo um teste lá fora, correndo, aí fez assim. Aí foi todo mundo fazendo assim, aí o último foi o Mano, fez assim pra mim, o Serginho toma, aí me tomou a 100? A 100, Aí eu saí correndo, cara, tava em cima da hora. Você lembra assim. quem jogaria se não fosse o Elias? Qual seria o time sem o Elias? Cara, eu não lembro. O Elias era o coração e o motor daquele time. O Brocador era quem fazia os gols. Mas o Elias era o cara do time. Era o né? cara. Tinha, claro, o Léo Moura ali na direita, muito importante, Mas o etc. jogo passava Mas o não jogo vou lembrar, passava eu não vou- sempre pelo Elias. Não vou lembrar, Rafa, não vou lembrar quem era, não vou lembrar. Porque o que que bom mais que me não chamou a acontecia. atenção, o que mais me chamou a atenção foi essa tensão. Provavelmente o Amaral, o Luiz Antônio, O Amaral algum já era desses. titular, né? O Amaral, com a chegada do Jaime, ele... Não, mas ali era o Mano Menezes Ali era o ainda. Mano ainda. Ali era o Mano. Eu acho que o Amaral tava no banco. Poderia ser o Amaral. Poderia ser o E Amaral, seria um outro verdade, jogo. verdade, Seria um outro jogo sem o Elias. Verdade. Bacana. Que bom que você deu papel com o Elias ali. Obrigado. Com dois Obrigado. assim, e aí... Também vou fazer aqui. Legal. Não, porque um pro outro assim, ó. Tá ok, aí o Mano, tá ok. Aí o Serginho me dá isso aqui, leva esse. Então tá ok. Aí eu saí correndo pra entregar, pô, suado, cara. E eu me lembro que a gente demorou muito a entregar.
Aí minha mãe tava ouvindo o jogo em casa e parece que o Luiz Roberto é gente boa. Ele é, mas o ele deu Roberto é uma um grande cornetadinha amigo. assim, a assessoria do Flamengo tá demorando a divulgar os caras. Pô, porque o narrador... Aí- Agora a gente conta o bastidor também nosso, né? A gente fica desesperado também, né? Pelo anúncio da escalação oficial, pô. Fica ali aguardando ali, ansioso. montando vai sair, o nosso que a time gente normalmente ali. monta aquela provável escalação. Porque né? a Então, preparação para uma transmissão de jogo não é mole não, cara. Imagino, né? o Rafa deve ser pior do que eu. Eu tenho a preparação mais tranquila, assim, eu procuro ver notícias, até porque assim, eu participo do. Agora o Rafa também, do pré-jogo. Então a gente precisa ter assunto para render. Então eu procuro ver as notícias do dia. Porque assim, o Coluna do Fly é impossível. Às vezes as pessoas vêm falar comigo, não, porque. Eu falei, cara, lá é impossível acompanhar tudo, né? Humanamente, porque, assim. Quem controla aquilo tudo? Eu sabe quem? Não, Então, deve ter tem o uns Igor editores. Neves, que é o redator-chefe, mas como eu falei, é humanamente impossível. Então tem os vamos dizer assim, os sub-editores, né? Que é chefe, vamos dizer assim. Tem a Natália, tem acho que o Pedro Paulo, que trabalha lá também. Então Pepe a galera Catonho. que trabalha nos turnos, sempre tem um líder ali, vamos dizer assim, que é aquela galera que tá abaixo do Igor. Um coordenando. ali. Coordenando ali. Então, mas assim, tudo do Flamengo, até as minúcias do Flamengo, o Coluna publica. Coisas que, sei lá, o Globo Esporte não vai publicar, que o UOL não vai publicar. É por isso que é o sucesso que é também. né? Porque tudo e qualquer... o Gabigol tuitou não sei o quê. Tipo, às vezes não é pauta no Globo Esporte, né? Que o Gabigol discutiu com o jornalista tal, mas no Coluna ele tá. Essa treta agora dele com o Benja, pra vocês Pra gente tudo, né? Tudo. O Gabigol postou ali, né? Sei lá, o Pedro postou a foto dele então com o vem cá. urubu. A gente faz matéria. Quando tiver um cortezinho aqui de Flamengo, pra quem eu mando, assim, pra ver se vocês dão uma moral aqui pro sua resenha? Pra quem Yuri Sobral. Tá, Yuri Sobral. É o falou, nome, olha, eu te passo o contato tem depois. um cortezinho aqui de Flamengo, vai que interessa lá. Claro. Não, com certeza. Então, assim, é dividido dessa forma a galera que acompanha ali as A informações. redação física é na Tijuca. Não tem redação física. Não tem redação ela física? Ela é virtual. Tá. Todo mundo Eu trabalhando. acho- Porque é gente do Brasil Eu inteiro. entendi alguém falar assim, Tem porque eu gente vou de pra redação. todo o Brasil, não. Teve gente até do Acre. Sim, Então, assim, tem, gente tudo. do Brasil inteiro. Então é tudo online ali. Então a galera Tá. fica, acho que é no Discord, sei lá, eles ficam lá online e vão trocando ideia por ali quando tem uma dúvida, WhatsApp e tal. A gente já teve um colaborador, um parceiro da Nova Zelândia, porque é o... mesmo? É o Kika, inclusive né? o Fabrício Kika, que tem um canal Mundo na Bola, que é o maior especialista em estádios de todos. É o cara que eu não sei, inclusive, como ele não está no processo do estádio do Flamengo. Ele é a maior autoridade em estádios. Ele dá aula na Faculdade de Arquitetura de Wellington, na Nova Zelândia, e tem essa especialização em estádios. Então ele tem montado todo um conteúdo sensacional, de outro nível. E no Coluna do Fly ele foi comentarista também, fez uma série sobre estádios e até da Nova Zelândia já teve gente. Então só para ter essa curiosidade. Não tem como ser física a coisa, porque vem de gente de tudo que é lado, entendeu? E aí é uma loucura ali pra acompanhar. Então, tudo do Flamengo. Mas tem o nosso QG, o nosso pontinho ali tem o nosso na... QG, que é lá na Tijuca. Na Tijuca lá. que Então tem uma base. Que é o onde fica o estúdio, A gente enfim. faz as transmissões. Então, antes dos jogos, eu procuro olhar ali as principais notícias do Flamengo. Eu vejo ali do adversário, às vezes, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras. Você vai ver ali o desfalque e tal, mas o foco é me preparar com relação ao Flamengo, né? Eu não faço, por exemplo, nenhuma preparação de voz, coisa que o Rafa já tem toda uma... Né, o Rafa gelado, né? Aquela coisa toda. E a gente faz uma narração no estilo de rádio, então aquela coisa mais rápida, mais frenética, que é enfim, apaixonante, uma né, energia cara? diferente de uma Que é narração de apaixonante, né? TV que é mais calma, né? E vem cá, então assim, nada tem mais conteúdo sobre o Flamengo do que Coluna Com do Fla. certeza não tem. Eu acho duvido difícil. muito. É mesmo? Até em termos nem falar de Então assim, qualidade, comparado com o certeza. meu timão, vocês são até maiores do que o... A gente ali, em termos de audiência, a gente, né, é com eles que a gente briga, né? Se briga no bom sentido porque a gente tem uma boa relação, a gente já participou lá com eles, eles também. Inclusive, eles olham, tipo, o nosso canal, por exemplo, já foi referência para vários, Netflu, Meu Timão, tipo de... como é que vocês fazem, né? De Vasco, tem o do Palmeiras também, palestra, que a Avante galera Palestra, olha a algo gente assim. como referência em transmissão de jogos, né? Mas hoje, em termos de site, assim, de audiência, a gente briga... Eu não sei a quantidade de notícias que eles dão lá. Mas acho que em quantidade é difícil alguém bater o Coluna. Inclusive, puxando a sardinha para nossa brasa aqui da transmissão, né? O Coluna do Fla, a transmissão do Coluna do Fla, muitas vezes tem mais audiência que a própria Flá TV, que é o veículo oficial do Flamengo. Então, a transmissão ela é um sucesso entre a torcida. Verdade. Então, temos muitas transmissões com mais de 1 milhão de visualizações, enfim.
é sucesso mesmo, graças a Deus. É. E é importante falar que não existe nenhuma animosidade com nenhum outro veículo rubro-negro, que são todos colegas e amigos, né? A galera certamente pensa, quando fala em mídia rubro-negra, além do Coluna do Fla, o Paparazzo, Paparazzo que grava o aqui. Flazoeiro, o Paparazzo que grava aqui. Que grava aqui, Enfim, Gabriel. o Raflamelo, o Choque, essa galera toda é nossa amiga, todo mundo é Os parceiro. bastidores lá, na hora do intervalo, todo mundo se encontra. Tá tudo certo. Não tem rixa, rivalidade. Zero. A gente briga às vezes com o Flazoeiro, né? Que o Rafa gosta Eu de falo fazer pra ele aposta. que ele é meu freguês, que a gente o dá Rafa mais gosta de audiência. fazer que ele. aposta com ele lá, mas a é gente tudo na brinca, boa. é tudo na amizade tudo mesmo. na boa. E E são estilos diferentes, tem espaço pra todo mundo, cara. o nosso estilo, eu quando voltei ao Coluna em 2020, que eu comecei a fazer, eu não sou igual o Rafa, né? O Rafa já nasceu num berço privilegiado de tipo, né, de direcionar comunicação, né? Da comunicação. Eu assim, torcedor normal, então desde moleque aquela coisa com meu pai é vascaíno, né? Mas, Meu pai também. Minha mãe também. Meu pai é vascaíno, doente, inclusive. né? Três fracassados, né? Meu pai Eu falo que o projeto do meu pai fracassou. Meu pai é vascaíno doente, de fato. Quando eu falo assim, você é flamenguista doente. Eu falo, não, doente é quem não é Flamengo, é diferente. Então, meu pai é vascaíno doente, mas eu fui muito influenciado pelo meu time, o tio César, né? Então, mas meu pai me incentivou muito a lance de leitura. Então, meu pai comprava todo dia Jornal dos Esportes, isso antes de lance, Então, eu comecei a acompanhar muito ali, né? E, assim, antigamente não tinha a facilidade que tem agora, né? TV a cabo, então eu acompanhava muito no rádio. Então, assim, Luiz Penido, Garotinho, isso aí tudo lenda. Meus ídolos. Eu nunca imaginei. Meus ídolos e colegas, né, Eu Tupi? nunca imaginei um dia falar assim, vou conhecer o Luiz Penido. Tipo, vou estar próximo do Garotinho. Nunca na minha vida. Então eu cresci essa coisa de torcedor, de Maracanã, mas nunca pensei, eu quero ser jornalista. Ou eu vou ser comunicador de alguma forma, ou criador de conteúdo, como queira. Mas aí eu tenho a criação do meu blog e tal, não sei o quê. Então, em 2020 eu vou voltar pro Coluna. E aí eu falei, Simon, vou fazer o que lá? Aí ele falou, você vai trabalhar na redação, que eu voltei inicialmente na redação, e vai comentar os jogos. O Túlio já tinha o canal dele, que Já é um tinha, sucesso também, o Ser Flamengo. O Túlio tem livros publicados, por isso que ele é o poeta. Porque as pessoas acham que poeta, eu uso minhas redes sociais, poeta Túlio. Aí o pessoal acha que é por causa do, tipo assim, que acho que é a sonoridade, né? Poeta Túlio. Aí até o Igor, por exemplo, o Igor Neves é meu irmão, né? Que trabalha, que é o chefe do Coluna que a gente falou aqui. Aí eu fui pedir pra ele fazer a revisão do meu terceiro livro. Aí ele falou, cara, você viu, Igor, eu conheço... você escreve... Você nem tem cara que escreve essas coisas. Eu falei, você não... Aí ele ficou surpreendido. Mas é porque eu sou poeta mesmo. Aí, na época, meu primeiro livro que eu fui publicar em 2009... E aí eu tinha que criar um user nas redes sociais, né? Aí eu falei, vou botar poeta Túlio, que não dava. Por exemplo, o Twitter, Túlio Rodrigues. Aí eu botei poeta Túlio, mas eu sou poeta de verdade. Então esse aqui é o meu quarto livro, que é o Fragmentos Poéticos. Olha o detalhe da capa, cara, sensacional, a barba dele. Mas assim, o detalhe não é por causa do Flamengo, acabou sendo uma coincidência, apesar de ter textos também do Flamengo. Muito bonito. Aí eu vou deixar até de presente, tá até... Pra mim? Tá até assinado aí, tem uma dedicatória pra você. Esse aí, meu livro mais recente, que tem inclusive textos, O que as né? pessoas acham? Então, só lá no meu Instagram, tem lá uma postagem fixada e Seu tá Instagram lá... é @poeta Poeta Túlio. Túlio. Tudo Poeta Túlio. E aí tem até, inclusive, Obrigado pelo textos carinho. que a gente publicou no Coluna sobre o Vinícius Júnior, tem sobre o Gabigol, que o Rafa faz a narração, aí tem um QR Code aí, a galera clicar ali no QR Code, cai lá Olha, que no Instagram maneiro, e vai que escutar legal, o Rafa que legal. lendo meus textos. E aí, quando eu voltei pro Coluna, aí o Simon, tu vai comentar os jogos. Aí eu falei, caramba. Aí eu... comentar os jogos. Sendo que no início, né, como tinha a pandemia, a gente... Eu também falei, caramba. Ele nunca fez. Mas por quê? Mas vai ser legal. Por que Sim, o caramba? Por que o caramba? Não, porque eu nunca fiz, assim, é uma coisa assim de... qual era meu trabalho, vamos dizer assim, na internet? Eu achei que fosse alguma coisa assim. Será que eu vou ter equilíbrio emocional pra... Não, esse nem era o problema. Eu falei assim, porque é um canal todo partidário, né? Então... Na bancada de imprensa não pode passar do ponto, né? Tem de comemorar isso, né? Isso aí, e às tal, vezes, demais. é brabo, mas... Não, mas pelo menos pra criticar ali, xingar, porque deve fugir do tom um pouco, né? Às vezes já passa, fiz. às vezes a gente perde a linha. Eu tento me segurar. Tem às vezes. episódios. Mas assim, a dificuldade, na verdade, tipo assim, de fazer rádio, de fato. Porque eu, olhando as narrações, falei, cara, eu nunca tinha feito rádio. Meu lance era, tipo, tinha, né, que é o serflamengo.com.br, que é um blog, e tinha um canal, mas era assim, entrevistas, vídeos, geralmente falando da política do Flamengo, sempre acompanhei muito de perto e tal, homenagens aos ídolos, né? Inclusive a gente até homenageou o Moser.
que eu faço com o Gilson Lima, que não digo nem que ele é meu amigo, ele é meu irmão, meu compadre, padrinho da minha filha. E aí eu falei, pô, vai ser um desafio fazer. Aí no início a gente fazia remoto, né? Que tinha um lance, vocês iam pro Maracanã, que era a época da pandemia. E aí eu fazia em casa. Aí fomos fazer remoto, que eu falei assim, eu vou ter que entrar. Aí o Rafa... Que foram os piores maracanãs de todos, né? sem No torcida. auge da Sem pandemia. torcida. Quando voltou Que o futebol, depressão, muito, muito deprê aquele Maracanã. E aí depois a gente foi vazio. fazer no estúdio, né? Que a gente fez lá, que eu estúdio ainda em Ipanema. O Rafa falou, me dá dica. Aí o Rafa, não, A gente trocou, se entrosou muito rápido na primeira, já foi sensacional. uma das dicas do Rafa assim, não, é rádio, não pode deixar furo. Não deixe buraco. Não deixe buraco. E aí a gente, pô, assim, acho que a gente casou meio que uma dupla, assim, muito, e a galera gostou, né? Porque o Simon falou pra mim assim, a gente quer um cara uma pessoa com a cara do torcedor do Flamengo, e você pode torcer. Tipo assim, a gente quer mesmo que o torcedor se identifique, né, com o cara que tá ali comentando. Eu lembro que até eu me surpreendi, porque o Iris falou assim, não, pode ser mais... Pode É a chave mais. do sucesso, até porque quando o Flamengo perde, Hilton, as reações do Túlio, do gol do adversário, elas viralizam, rodam o mundo. Os torcedores rivais pegam o corte do Túlio, Pô, pra zoar, né? P da vida, né? Pistolão. Isso acontece muito com o Isso Fábio Azevedo, viraliza. cara. Então, Fábio o Azevedo, que é Túlio meu é amigo. o Túlio é o Fábio Azevedo do Flamengo. É eu isso. não vejo, eu Roda, vejo os caras Fábio zoam direto, muito. cara. Tem uns canais que pegam, os caras já fazem parece até que tempo real, Os caras né? tão Talvez esperando. por eu ser Flamengo, chega mais coisa de Flamengo. Então, sacaneado é Pô, o Fabinho. muita Porque como a coisa. gente Fábio perde é muito pouco zoado, também, cara. a gente perde pouco, aí Aí fica mais... perde menos. Ano passado foi muito, né? Ano passado foi brabo. Mas aí a galera, assim, até essa coisa, né, do equilíbrio Agora, ali. assim, tem você e o Léo narrando. Não, eu narro, o Léo é repórter, o Túlio comenta. Ah, tá. Na Porque eu já vi formação atual. Tá, então os cortes que vieram pra mim, eu vi muito o Léo, assim, com uma postura, achei que ele tava... Só tem você de narrador? Sim, sim. Ah, o A gente narrador faz só, todos tá. os jogos do Flamengo. Você, Léo, qual o time, o trio principal? Atualmente nós temos feito quase todos os jogos assim. Eu Vocês e o três. Túlio nos comentar, eu narrando, o Túlio comentando e o Léo nas reportagens, fazendo tá. a ponta, né? No rádio, que a gente chama de ponta. E como é que você foi parar lá? No Coluna? Foi onde começou, na verdade. Antes de chegar à Rádio Tupi, eu trabalho no Coluna já desde 2017. Eu apresentava as mesas redondas, ou às vezes até comentava. E... Famoso resenha também. Famoso né? resenha. E não tinha nem a ambição, o canal, de fazer a transmissão de jogos. Fazia um react durante a bola rolando, comentando. Quase, agora vai, agora vai. Ali, dava salve pra galera, mas não tinha uma narração, né, do jogo. E um belo dia me chamaram. Falaram, você quer narrar um jogo, tentar narrar? Eu falei, pô, sério, cara, não quero não. Mas já tava no teu DNA, Não né? tava, nunca imaginei ser narrador de futebol. mesmo? Fazia jornalismo porque amo futebol, sempre fui a jogos. Aliás, não só jogos do Flamengo, de todos os times do Rio, acompanhando, como eu te falei, a carreira do Penidão. E aí soltaram essa bomba. Você narra pra gente? Eu falei, pô, cara, que isso? Vou fazer um maior papelão, 90 minutos de vergonha, vai ser terrível. Aí fiz e deu certo e a gente começou... Não, e era um negócio você olhando pra televisão, né? Tipo assim, em casa. de casa, Não tinha, fazendo não tinha, do agora a gente é outro Skype. patamar, mas antes... Pois é. É que é. E a Tupi deixou? Como é que foi o acordo com a Tupi? O acordo com a Tupi foi o seguinte, né? A Tupi em 2023, foi no início de 2023, me chamou por conta do meu trabalho no Coluna do Fla. Inclusive, muita gente supõe que pelo fato de eu ser filho, sobrinho do Penido, foi o Penido que me levou pra rádio. Não teve nada de Penido na história. A direção artística da Tupi, o Marcos Di Giacomo, me chamou para conversar, perguntou se era possível conciliar, porque a rádio queria fazer uma reformulação, renovar o quadro de narradores, e aí eles me chamaram, e desde o Carioca de 2023 eu tô na Tupi e no Coluna do Fla. Tá, então você não narra... Quais são os jogos que você pega na Tupi? Por exemplo, eu faço agora o jogo do Vasco em São Januário, na próxima terça-feira. Faço jogos eu faço jogos do Flamengo no Coluna do Fla e os jogos que a Tupi pode me escalar, ela me escala. Fluminense, Botafogo, Vasco. Geralmente é isso. Tá, e o pessoal não te critica, não. Ah, esse cara é Flamengo, não tem essas O coisas público não, né? entendeu muito de... Não, eu faço bom. da mesma forma, eu faço um jogo do Vasco como se eu fosse um torcedor de arquibancada representando o cara. Da mesma forma que eu narro no Coluna do Fla, então, eu faço bom. pro Vascaíno, pro Tricolor, pro Botafogo, não existe diferença. É que nem o Cantarelli, né? O Cantarelli do Charla tu não sabe, eu sei, a gente sabe qual é o time Sim. dele, Você perde um pouco mas disso quando o você cara faz... que não sabe acha que ele... Não, esse dia eu que recebi ele torce pra todo mundo, que ele vibra com A jeito. gente faz posts cruzados, Eu né? torço então... de fato pro futebol carioca.
Sim, sim. Eu não levanto a bandeira de um clube. Hoje eu levanto a bandeira dos 4 times, até porque desde sempre são os times do meu coração que eu acompanho. Então eu não tenho senso nenhum de rivalidade pelo lado Flamengo. Sim. Eu não tenho rivalidade com o Vasco, com o Fluminense, com o Botafogo. Aliás, inclusive, pensando na perspectiva rubro-negra, eu gosto muito mais de ganhar do Palmeiras, por exemplo, do que de qualquer rival local. Não, e tem um lance engraçado que a gente faz post Não é porque cruzado. você não pegou a época de dizer que o Roberto, tu não ia falar isso. Ah, cara, é porque Tu é de outra geração. o futebol se apresentou pra mim desse A gente, jeito. a gente que é mais velho, a gente pensa Mas diferente. a gente faz posts cruzados no Instagram e aí teve uma... Não sei se você viu esse comentário, teve uma menina que comentou assim... Uma mulher comentou assim... esse Rafa Penido, ele é flamenguista porque ele estava narrando o jogo narrou o gol do Fluminense com muita paixão. As pessoas... Mas o feedback... Aí eu olhei assim e falei, o Rafa tá trabalhando bem, porque ela tá em dúvida, né? Tipo... Mas tem muita gente que tem certeza que eu sou Botafogo, que eu sou Fluminense, que eu sou Vasco, Eu que eu achava sou que o Flamengo. Cantarelli fosse isso- Flamengo. todo mundo achava, né? Todo mundo acha. Mas você pega assim, o Rafa Hoje também... eles assumem que é Botafogo Eu e tal, até mas... brinco com ele que, assim, lógico, eu sou fã do Rafa, né, como profissional, o profissional que ele é, e o privilégio de trabalhar com ele. Mas quando eu vejo ele lá, as narrações da Tupi, que ele posta os gols, eu assisto lá. Mas eu não curto, eu não interajo com o Inclusive o Aranha já mandou recadinho pra você te zoando. porque o Dé me roubou o Rafa Penido, né? O Rafa Penido é meu. Aí o Dé, a gente vai fazer uma... O Dé, o Canhotinha O Dé, o também. Canhotinha de ouro. Me O Apolinho, roubaram. infelizmente, nos deixou, né? E aí, mas eu olho ali e não dou curtir, né, pela rivalidade, Sacanagem. mas assim, eu assim, pô, se eu fosse torcedor do Vasco vendo ali, tipo assim, não tem de fato diferença nenhuma do Rafa que é lá com a gente no Coluna do Fla, né, que ele é na Tupi. É porque estamos numa narrando resenha, times. por essência, rubro-negra aqui, mas se tivesse algum vascaíno, ele ia jurar que eu sou Vasco. Não, certeza. imagino. Com certeza. Imagino, Isso rola. pela doação. E assim, a gente também tem que entender que se você for partidário, a menos que você crie alguma coisa que fale só daquele clube. Não Claro. Você é o mesmo uma profissão, quer ser bem reconhecido, amanhã quer estar num lugar maior, amanhã depois você vira o novo Galvão Bueno. Então, se você tiver uma pretensão de ser um novo Galvão Bueno, tu não pode estar vinculado a clube nenhum. Você tem que ser Não, eu não tenho profissional. essa intenção, não. Mas eu faço com muito Não, amor mas o quando eu jogo digo do assim, ser um Flamengo, Galvão né? Bueno que eu digo se tornar um grande... É o ápice, é o último degrau da se carreira de tornar um locutor, um grande talvez locutor. seja... exatamente. Você não pode estar vinculado a clube nenhum. né? Sim. Você tem que... Não é o Que é objetivo. diferente do Você tem meu que caso. performar E não muito é nem bem. a minha verdade, nem é um personagem falar que eu não sou torcedor. É porque eu não sou mesmo. Futebol desde sempre, pra mim, de berço isso. A minha família vive de futebol e do futebol carioca desde que eu nasci. Então eu tenho uma relação de gratidão com os 4 times do Rio que... O teu tio, por exemplo, ele é Botafogo, mas Não, assim, não é. Não é, porra. o Penido... O Penido torce pro futebol carioca também. Ah, é? Ele é tão Flamengo quanto nós, tão Botafogo quanto os botafoguenses, vascaínos. É porque, assim, eu sempre soube Você que perde ele... isso de torcida, eu torcedor. sempre soube que ele era Botafogo, mas... que nem o Zé Carlos Araújo... Meu avô, pai do Penido, o Zé Carlos é Fluminense. plural- O garotinho é tricolor. Tricolor. O Penido não é Botafogo. Não? O meu avô, Até o pai do meu pra mim, pai... que a vida inteira achava que ele era... Ele é Botafogo também, na verdade. O meu avô, pai dele, era Flamengo, fez todos os filhos, na primeira infância, serem flamenguistas, inclusive o próprio Luiz Penido. Num belo jogo, Flamengo e Botafogo, ele viu o Garrincha detonar o Flamengo no Maracanã, ficou encantado pelo Garrincha e abraçou, aderiu o Botafogo também. Aí ele começou profissionalmente na cobertura como repórter do Botafogo, aí nesse momento criou-se o mito, o Penido é Botafogo. O Penido é Botafogo, isso vem lá de trás. O Penido é Botafogo. Ele não é Botafogo? Ele adora Você o tá Botafogo defendendo como ele, ele pra mim ele é adora. Botafogo. Pois é, não, as pessoas não acreditam, mas enfim. Não, é porque eu sempre cresci ouvindo... É. Falando que é Botafogo. Acho até que já deu uma declaração assim parecida. Não. Mas deve ter, assim, Essa é a história, né? Inicialmente Flamengo, depois Botafogo e depois todos de uma forma 25% para os 4 grandes. Mas assim, o compromisso que ele tem com a profissão tem que ser maior do que qualquer paixão E clubística. com o ouvinte, né? O compromisso. Quando ele se tornou muito grande, então ele não pode ter essa mesquinharia de, vou torcer para esse, para aquele. Pode ter um deslize ali. Ele ficou muito grande. Eu, assim, falando como Então ele tem que ser plural mesmo. Às vezes vou pegar hoje em dia, se pega narrações, ou até históricas também, às vezes o Penidão também posta, né, ali. Você pega ali do Vasco, do gol do Fluminense, ele faz ali da mesma maneira. Seria que é muito aquela questão da identificação, né? Você pega, né, a narração do Penidão no gol do Pet em 2001.
Aí tu fala assim, pô, só rubro-negro fala aquilo ali, né? Só o cara Aquele é passa mágico, aquele né? sentimento ali, mas eu acho que o torcedor do São Vasco Judas também, Tadeu acaba momentos de entrar no históricos. Maracanã, Apolinho, Pô, aquilo ali... Não, a gente fez, pô, tem uma matéria que é maravilhosa, que a gente fez essa Com o releitura. Com o Pet. Foi nos 20... Foi em 2021, né? Os 20 anos do gol. E a gente... o Rafa encarnou, né? O Penidão e eu o Apolinho. Aí eu tentei fazer até a tonalidade que ele fala, né? E acaba de chegar São Judas Tadeu. E a gente refez a narração. E mostrou pro Pet e o Pet adorou. Adorou. Foi demais, o Pet participou desse nosso... Sensacional. E pra mim é muito porque a galera hoje em dia não vai saber o que é isso, mas como eu disse, não tinha essa facilidade de você... Eu lembro que antigamente tinha um jogo no Maracanã, tipo, 4 horas, aí às vezes o que eu fazia? Eu ouvia no rádio, né? E aí depois tinha na Band um compacto. O compacto na Band, depois do jogo. Aí eu, pra assistir, tipo, tudo aquilo, podia ter perdido ou ganhado, eu assistia o compacto, mas, pô, cresci ouvindo no rádio. Isso que eu tô falando. Mas eu nunca pensei assim, eu quero trabalhar no rádio, eu quero... Quando eu fui fazer essa coisa de, tipo, de ver ali como é que é na prática, tipo, né, você tá... E às vezes o Rafa fala assim, segura aí. Tipo, agora eu tô aqui, sei lá, o Rafa tá bebendo uma água, tá respirando, tá não sei o quê. Segura aí, e você tem que ter essa dinâmica, por isso que essa coisa da gente... também, assim, Coluna me facilitou, que falou assim, você pode ser torcedor e tal, que é uma coisa que, assim, eu não sei se eu conseguiria... de fato, eu deveria ter que fazer um personagem. Assim, vai fazer um jogo do Vasco. Não, se eu tivesse que fazer profissionalmente... não, pra você seria mais difícil, muito difícil. Eu teria que exercitar... Mas você é profissional, eu tenho certeza que você mandaria bem também. Eu teria que exercitar esse papel. Porque, assim, lá no Coluna me dá liberdade de zoar os outros times. Tem muito isso. O cara entra Você é bom nisso. Igual quando o cara pega lá ali e recorta, aí você vai no comentário e fala assim, eu vim aqui só pra ver a cara do Túlio. Quando o Flamengo perde. Fala a zoeira do Palmeiras do Lombo, como é que é? Pô, a gente vai comer o lombo, passar o bitero no lombo. Aí a galera também gosta, né, disso, dessas coisas. Tu é muito zoado na rua, não? Não, até que, assim, em termos de rua é tranquilo, mas internet é que é muito, né? Tipo, a galera vai Instagram, vai nos gols lá comentar, tipo, ou até mesmo nas nossas transmissões, quando o Flamengo perde, agora eles estão meio devagar, porque o Flamengo tá numa fase melhor, mas a galera vem, tipo, zoar muito, assim, de, pô, você perdeu, não sei o quê, vim só pra ver o Túlio ali, e aí geralmente os caras botam, eu fico até puto, que eu falo assim, pô, será que eles botam isso porque eu sou calvo? Que eles botam um foguinho saindo na cabeça, né, que eu também não faço aquela, quando eu fico pé da vida. E aí, mas assim, eu respeito muito, por exemplo, meu pai me criou assim, a gente tem que torcer pros times do Rio. Aí eu falei, pô, pai, beleza. Então, por exemplo, assim, quando eu era criança, Vasco e Palmeiras. Eu sentava com meu... Não assim, torcer igual torcer pro Flamengo. Eu sentava lá, mas não ficava zoando meu pai. Tipo assim, aí vai perder e tal. Não, eu sentava ali e assistia o jogo com meu pai torcendo pro Vasco. Quando aí tem essa coisa de colégio... Aí desanda tudo, né? Porque, mas a essência do futebol tá na rivalidade mesmo. Mas aí eu falei assim, pai... Claro que tá. Eu virei pra ele e falei assim, pai, olha só... Ninguém no colégio tem esse negócio de torcer pro futebol carioca, não, cara. Todo mundo torce contra o Flamengo, então eu vou torcer contra... E as pessoas detestam o Flamengo. Por isso que eu quero, de novo, ter Fla-Flu, Flamengo e Vasco, essa coisa de Palmeiras. É ótimo, porque... claro. Não, legal. Quanto mais o adversário é forte, valoriza a tua vitória. Como é que eu vou... certeza. Eu não conheço eu conheço 2 palmeirenses que moram no Rio e moram longe de mim. Vou sacanear quem? Eu conheço os palmeirenses que não tô moram falando na eu, nossa Wilton, mas o torcedor do Flamengo, né? Sim. Mesma coisa do Vasco. Olha que porcaria, por exemplo, a vida do Bayern de Munique na Alemanha. Sozinho, absoluto, tem meio rival. É muito mais legal o Real Madrid ter o Barcelona pra competir, o Barcelona ter o Real, do que você tá sozinho. Até mesmo pra gente, tipo assim, quem gosta de futebol... Você acompanhar um Barcelona e Real Madrid ali, Messi e Cristiano Ronaldo do lado Brother, do não tem nada melhor pro futebol brasileiro do que ter pelo menos 12 grandes marcas. 12 times com mais de 1 milhão de torcedores. Isso é muita coisa. É porque o Flamengo é tão desproporcional, tem quase 50 milhões, que a gente perde de vista que os outros, todo clube com mais de 1 milhão de adeptos, é uma puta de uma marca, cara. É grande. É grande. Mas a tendência é isso diminuir, né? Eu me lembro em 88, gol do Cocada. Eu cheguei na escola, todos os meus amigos vascaínos estavam comendo cocada, me sacaneando. Então. Então isso é legal. Exato, eu não peguei isso, eu tinha 4 anos Agora, na época, porra, então... Nunca fui vice pro Vasco, que eu me lembre. Foi a última vez. A última vez. Pô, Eu nos tinha anos 4 anos. 80, é loucura, né, cara? nem É era muito nascido, tempo. né? Não é. É a Então, última. ou Tem seja, quantos anos? 26. Caramba, novo, né? O Rafa Penida é o garoto... Rafa Penida Tem o vovô garoto, bebê garoto. o Rafa Penida é o nosso garoto propaganda do Coluna. Pô, então, é o assim, só nosso pra gente rostinho. encerrar aqui a coluna e a gente falar mais de Flamengo, o Coluna, então, tem o site com toda a Isso. notícia, que é o que mais... Colunadofla.com. colunadofla.com,
Tem a transmissão, canal do Isso. YouTube transmissão, também tem as redes sociais, Tem claro. as redes Hoje sociais, tudo tem que ter rede Instagram, social. Twitter, lá Yuri Sobral comandando a galera, memes. legal. E a galera é boa. Tem uma coisa curiosa, assim, que é... As pessoas falam muito do paparazzo, falam muito do Flazoeiro e outros influenciadores, né? Sim. Tal. Eles não têm uma equipe como vocês têm de narração, com comentarista. Não, acho que agora e- eles têm, né? Eles estão com eles um fazem, projeto, têm né? feito Eles estão também. com um projeto, mas eles se juntam. Não o Flazoeiro. O Flazoeiro tem. O Flazoeiro tem a transmissão dele, né? Que tem a equipe dele. O Paparazzo, acho que ele tá num projeto que é o Multiflá, alguma coisa assim, que tem ele Que é juntou uma com o Júlio Miguel. reunião, o Júlio Mas, assim, Miguel, o Gustavo Henrique. Com mais, o choque, né? Isso. Mas com mais tempo consolidado, vocês. Coluna. Ah, Em não, termos de em site, termos de- assim, Dessa estrutura macro. Não tem igual Então, Coluna. Todos vocês são jornalistas? Sim. Eu sou jornalista Sim, de sim, formação, todo mundo... Então, assim, A maioria da galera é. vocês estão numa pegada assim, muito mais Pró. jornalista e informativa do que só. Entretenimento O também, Gabriel, nossa o transmissão, né? Entretenimento paparazzo, o também. Gabriel, eu sei que é jornalista. Eu peguei o Gabriel começando. Assim, Foi assessor de jogador. em 2000, 99, 2000, eu lembro do Gabriel novinho começando. Agora, os outros eu não sei se não são. Eu não estou nem aqui discutindo se eles são ou não. Mas vocês estão numa pegada assim, por que são mais completos? Porque são influenciadores também, mas são jornalistas e têm cobertura o Sim. tempo todo. Sim. É um viés assim, mais completo, vamos dizer assim, do que... Tem essa pegada. Tipo, vou que- dar um exemplo da nossa transmissão. Por exemplo, o Léo José, ele tem essa... Por exemplo, eu fico ali mais na opinião, né? Então, o Léo José é o cara da informação, que a gente faz questão sempre de... Cebolinha se machucou. Aí o Léo José vai entrar daqui a pouco para passar o boletim do Flamengo. O Gabigol foi aqui. Então, a gente tem essa separação. E o site que... agora que a gente está voltando o lance de fazer colunas, mais de opinião, mas é mais pegado na informação. Vamos dizer assim, o Coluna do Fla, o primeiro lugar é a informação mesmo, né? Mas o Coluna, ele é muito grande pelo pioneirismo, mas os outros todos eu acho que se inspiram um pouco e tentam fazer também. Então os outros meio que fazem também, tentam fazer. E vocês já sofreram alguma, não retaliação, mas algum olhar torto assim da mídia tradicional? Isso aí... Isso rola? Como é que é? Eu acho que hoje menos, assim. Mas Eu nunca sofri, não. Antigamente, não tô nem dizendo assim... Mas pelo existe Coluna, um tô olhar falando da minha própria tradicionalista, experiência, né? Até da minha própria experiência. Por exemplo, você deve saber, né? Era tradicional o Flamengo fazer diretoria pelada contra a imprensa. E aí, não lembro agora se foi 2013 ou 2014, eles começaram, junto com a imprensa, a convidar também os influenciadores ou a mídia independente ali, a galera. E aí a gente participou no primeiro ano, assim, com o time lá dos repórteres, jornalistas e tal. E aí teve o outro ano que os caras reclamaram com, pessoal aí, né, jornalista e tal. Isso é um dos casos. Tem a questão, muitas vezes, de créditos também. Dá o crédito, né, da informação. Do cara chega ali... um exemplo, o Coluna deu a primeira informação e o cara vai lá, faz a matéria em cima da informação e não dá o crédito. Tipo, como se... desvalorizando mesmo o nosso trabalho, pelo tamanho mesmo, né? O cara olha ali, tipo, como se fosse algo menor. E não é. Eu falo assim, a gente tá falando aqui, por exemplo, tem hoje... tem o Coluna, assim, pegada de site. Tem o Mundo Rubro Negro também, que é o Diogo Almeida também, que toca maravilhosamente Faz um bem. belo trabalho também. E acompanhando o bastidor, assim como o Coluna. A Coluna hoje já publicou o lance da reunião que vai ter da compra do terreno, lá da Gávea, que o Flamengo, para vender lá o tal dos potenciais construtivos para a construção do estádio. Então tá sempre acompanhando e esse trabalho, assim, tem um olhar muitas vezes da galera olhar e falar, não vou dar. Eu acho que hoje bem menos, né? Eu tô aí nessa pegada há mais de 10 anos, já vi muita coisa, já às vezes tem que chegar com o cara. Eu não faço questão não, também não. Mas assim, de chegar e falar, pô, cara, essa informação aqui foi uma entrevista que o cara me deu. Por que você não coloca lá? Não, peraí, vou colocar ali, mas hoje eu acho que tá bem menor, a galera aceita. Em coletivo, assim, pós-jogo, como é que é? Porque acaba que vocês concorrem com a imprensa tradicional para fazer pergunta, isso em curto tempo, e eles devem se sentir desprestigiados, porque vão fazer menos perguntas. Há uma prioridade, né? Eles dão prioridade à mídia tradicional, isso é claro, e assim... A relação é boa? A relação ela é boa, assim, ela é normal, vamos dizer assim, né? Ela é uma relação natural ali de imprensa, da assessoria de imprensa com Coluna, porque, como falou, a gente é muito dividido em diversas situações. Então, as demandas do site com relação à assessoria é uma coisa, né? Da gente ali no canal é outra. Então, o Léo... eu já fui para coletivas também. Então, às vezes você vê claramente que há uma priorização
da mídia tradicional com relação, mas assim, o Coluna ele tem um espaço hoje, geralmente Tem um faz espaço, perguntas, acho que a coisa flui de um jeito então, bacana pra todo mundo, na verdade. E vem melhorando essa relação, Parabéns né? pro Coluna aí, que no YouTube são 800 e... São 916 916 ou ou A última vez que eu vi 17. tava com 800 e pouco. Agora já estamos com Acho que 900. virou pra 918 na É, última chegando transmissão. Chegando a 1 milhão, legal. Então, parabéns ao Coluna aí pelo crescimento, pela entrega, pelo trabalho. Agora, vamos falar de Flamengo? Opa, vambora. Vamos falar Vamos lá. de Flamengo? Sempre bom, né? 919. Aí. E o estádio? Vai sair, Vai né? sair, pô. Vai sair, né? Acho que vai sair, apesar de todos os percalços aí do meio do caminho. Eu acho que o grande desafio começa agora, porque, Vai lógico... ser para 29, né? pra Será 29. que sai em 29? Olha, a gente tem vários porquês que, inclusive, rolou polêmica na reunião do conselho, né? De levar O leilão foi questionamentos. ontem, né? Foi, dia 31. Dia 31. Dia Estamos 31. gravando hoje dia... Dia, Não, foi anteontem. Foi né? Estamos anteontem, gravando hoje dia anteontem. 2. Dia Dia 2 de agosto. dia 2. Então, assim, o grande desafio do Flamengo agora, na verdade, é buscar receitas, né, para construir o estádio e que essas receitas, na verdade, que não perca o seu poder de investimento, de manter um time grande. E vai ser um grande desafio, porque a gente está falando aí de um empreendimento de 1,5 bilhão a 2 bilhões, né? Então, assim, é muita grana e vai precisar da torcida. Acredito que em breve... Eu acho que vai passar ter- bastante de 2 bi. Muito assim, provavelmente. eu escutei Também pessoas acho. falando disso. Também Porque acho. não é só o estádio, né? Você tem toda uma melhorias no entorno, você tem, né, que vai fazer ali questão de mobilidade urbana, que você vai ter que fica de responsabilidade do Flamengo. Mas eu acho que agora sai. Se não sair 29, sai em 30, se sair em 30, O importante é que vai sair, Acho né? que o importante vai sair. Eu sempre sonhei com um estádio, né? Um estádio para chamar de seu. Porque, pô, o Palmeiras teve 2, Palhaça E agora o Allianz. o Grêmio 2. O Grêmio, o Palmeiras é o mesmo lugar, né? O antigo Parque Antártica subiu, Não, mas dois é um que eu estádio digo, diferente, né? Porque foi muito remodelado. Mas jogou aquele fora e fez outro. Exato. O Eu acho que Beira-Rio, 2 também, porque jogaram sim. fora, criaram outro. Eu acho que o Atlético- Corinthians e o Atlético Mineiro que foram os mais recentes Mais a ter, que recentes, também é. eram super zoados por não terem Não um terem estádio. estádio, O Atlético menos, porque o Cruzeiro também não tem, né? É o seu rival direto. Mas o Corinthians era um bullying tremendo, né? Sim. Com os rivais paulistas, que todo mundo tinha estádio. O São Paulo, inclusive, o Morumbi, era o maior estádio particular do Brasil durante muitos jogos anos. de Palmeiras, já brigou jogos de Era o maior Corinthians, estádio de São Paulo. E o Atlético Paranaense está na terceira ou na quarta obra, né? Incrível, né? E o Flamengo não tem estádio, então... Como eu vou te falar assim, eu não tinha essa vontade toda de ter estádio próprio. Eu sempre tive essa... eu não falo nem de relação afetiva. Eu sempre vi que o Maracanã, ele era o estádio do Flamengo, mas aí tem as questões, né? Fora o lance afetivo, lúdico, que às vezes eu vejo os vascaínos, não, mas o Maracanã, mas alguém tem que pagar a conta, né? Então, hoje o custo operacional do Maracanã, pelos os moldes ali dos contratos, ele é muito caro. Que não é mais o Maracanã, né, cara? Aquele outro, Maracanã que a gente ama não existe mais. E aí, então, nunca tinha essa coisa de, o Flamengo tem que ter um estádio próprio e tal, essa coisa toda. Mas, com esse último edital aí, o Flamengo é obrigado, por exemplo, se o Vasco quiser jogar, né, em qualquer data livre, o Vasco pode jogar. E eu dou razão pro Vasco, tá no contrato, então quando o Vasco vai lá pleitear... É o direito dele, Vasco, lógico. Tá no contrato, então o Vasco tem que jogar lá. Era o Flamengo que não deveria, né, se não concordasse, não ter participado. E os custos, então eu falei, não, eu passei a defender o Flamengo ter um estádio próprio. Mas esse assunto sempre foi meio que utilizado como uma cortina de fumaça, né? Então você tem a pauta tá ruim, aquilo era jogado na imprensa de uma maneira como o torcedor fica louco, né? Um assunto que... Você quer bombar, você bota estádio do os Flamengo. assuntos que mais repercutem na torcida são contratação, estádio, patrocínio. Sim. E aí o torcedor Falou gosta em muito. estádio, Mas eu acho que repercute. pela primeira vez na história, tirando alguns, por exemplo, quando o Flamengo, o terreno da Gávea, né? Acho que foi a primeira vez, em termos de estádio, que houve, de fato, uma vontade política de se ajudar o Flamengo. Que, assim, beleza, eu sei que o Eduardo Paes tem que ter o lance da impessoalidade, mas a prefeitura quis ajudar o Flamengo, fez toda a movimentação pro Flamengo ter o estádio. Foi decisivo. Decisivo. Mas ele fez eleitoral. Pô, cara, é política do bem. É igual quando o prefeito tapa um buraco lá, ele quer fazer um vídeo tapando o buraco. Pô, que bom que ele tá fazendo isso. Então, acho que a política do bem a gente tem que exaltar. Então, assim, eu já tenho até candidato para prefeito já. Se ele vier para reeleição, é nele que eu vou votar, claro, pô. Então, assim, a gente teve, acho que pela primeira vez, essa vontade política de ter,
né, um executivo municipal ou estadual, agora foi municipal, de ajudar o Flamengo. E o Flamengo soube aproveitar a oportunidade de, você pagar... em 2013, não sei se vocês viram isso, né? O Rafael Strauss, que foi vice-presidente, ele disse que foi até no dia do Flamengo 4, Botafogo 0. Nesse dia, Bandeira de Melo, mais a cúpula lá, estavam reunidos com a Caixa Econômica no centro do Rio de Janeiro para poder aventar, né, uma possível construção de estádio. Sabe quanto que era que eles precificaram o valor do terreno na época? R$1 bilhão. E o Flamengo pagou $1 bi. Lógico, tinha a Copa do Mundo, Olimpíada, Porto Maravilha, tinha uma toda... E agora o Flamengo pagou 138 milhões, né? 138 milhões, 195 mil reais. Agora, o que vai ser do Maracanã? O que vai ser do Maracanã? Que vai ser do Maracanã? O Flamengo vai continuar um contrato de lá, 20 anos, né? 65% da administração pertencem ao Flamengo, 25% ao Fluminense. Não, mas beleza, aí vamos supor que entreguem só em 30. Em 30. Até lá o Flamengo vai ter que jogar no Maracanã. Sim, mas depois que entregar. Porque, não, o Flamengo ainda vai... O Flamengo vai continuar é fazendo alguns jogos, o Flamengo vai continuar mas fazendo alguns jogos. Quais? Não, então... Se o custo é mais caro... O Flamengo e o Fluminense, eles têm que entregar no mínimo aí, se eu não me engano, 70 jogos por ano. Então vamos botar aqui... Que é um número que nenhum outro estádio no planeta tem. Nenhum gramado resiste a 70 jogos por ano. Os principais gramados do mundo têm no máximo 30 jogos anuais. O Maracanã, por ter Flamengo e Fluminense, e o Castelão, por ter Fortaleza e Ceará, são estádios que têm uma demanda infinitamente maior do que qualquer gramado suporta. Isso é um absurdo. Esse número ele não existe. Não existe, mas... Tá lá no é porque o estádio é caro demais. Demais. Caro. E é aí muito caro. Eu tava vendo que a ideia também é do Flamengo abrir mais pro Vasco mandar jogos lá. Então acho que até porque o Vasco também vai mexer em São Januário. Mas o Vasco vai mexer em São Januário, né? Uma coisa que, tipo, São Januário... E é uma obra que pode ter, no máximo, do máximo, na intenção do Pedrinho, no sonho dourado do presidente do Vasco, Pedrinho, 50 mil lugares. O que não comporta o tamanho da torcida do Vasco também, né? Então vai ter sempre ali o Maracanã, que vai ter uma demanda reprimida ali. Em jogos grandes, se quiser botar 60, 70 mil, tem que jogar no Maraca. E aí vai ser aí isso. Vai ter que botar, vai ter calendário de show, vai ter os jogos do Fluminense, que apesar de não terem o mesmo apelo também. Enfim, eu acho que essa história de Maracanã vai virar um elefante branco, isso eu quero ver pra crer. Eu acho que o Flamengo vai continuar na gestão, o Flamengo vai continuar jogando eventualmente. Os clássicos podem ser no Maracanã, podem ter vários eventos da seleção brasileira, Fluminense e Vasco, shows. Eu acho que dá pra tocar o Maracanã, mas precisa mexer um pouquinho pra diminuir o custo do Maracanã. Você tocou num ponto interessante, assim, quando se fala. Porque hoje, se você fala assim, mas aí a gente tem que montar aqui uma estratégia, um planejamento para termos eventos lá. Você está falando hoje de uma coisa que vai começar a ser feita só em 30 ou 31. É verdade. Beleza. Tudo na teoria. Cara, quais serão os presidentes desses 4 clubes lá na frente? Esses caras têm a capacidade dessa gestão de entender desse business de evento? Porque hoje é fácil falar. A gente cria evento. A gente como? Como assim criar evento? Sabe fazer? Sabe criar? Sabe? Eu não sei. Sabe? Tá entendendo? Assim, como você se relacionar. Isso, o tal do John Textor é bom. Ele bota um dia Taylor Swift no outro Coldplay, no Newton Santos, cria um calendário de shows, que aliás o Palmeiras vai ser altamente prejudicado por conta disso, mas não é o Palmeiras, é a W Torre, vai botar também show nem Mato Grosso, enfim, um showzão, mas enfim, eu não entendo nada, a gente não entende nada disso, mas acho que imagino ser possível. Mas eu não tenho certeza. Desde que essas pessoas se cerquem desses profissionais, dessas empresas. Com certeza. Para que tenha ali com recorrência. O Flamengo, por exemplo, o projeto do estádio, ele vai decorrer ali, por exemplo, uma das empresas, né, a Arena, que fez o estudo de viabilidade técnica, é ela, por exemplo, que vai tocar agora a questão de... Eles dão um nome, produtificação. Que é tipo assim, eles vão estudar vários estádios no Brasil e no mundo. Então, assim, quanto que o Corinthians... Como é que é o camarote do Corinthians? Quantos cabem lá? 20, 12, 15? Para poder vender. Então, assim, não vai ser um dirigente lá no Flamengo que vai chegar e falar, não, o camarote no estádio do Flamengo tem que ter um tamanho capacidade para 30 pessoas. Não, vai ter uma empresa que vai estudar e vai apresentar para o Flamengo qual a melhor maneira. Cadeira cativa. Você vai botar a cadeira cativa perpétua, você vai botar temporário. Então vai ter tudo isso feito com empresa, que eu acho que é o mais correto. Se você tem uma empresa que ela é especialista naquele sentido ali. Tem que ser profissional. Então, por exemplo, um show. O Flamengo, cara, não é um clube de entretenimento, é um clube de futebol.
Então, ele não tem expertise, apesar de hoje operar muito bem o Maracanã, né, que até o presidente falou que foi muito elogiado pela Conmebol como um dos melhores estádios, a melhor operação né, sul-americana. Mas, pô, show, igual você falou, pô, como é que vou botar um show lá. Pô, não é o Flamengo. Então você vai ter uma empresa que vai acompanhar todas essas etapas. E o Flamengo não tem direito de errar no seu novo estádio. Não pode, depois não de pode. todos os outros times terem feito os seus, de todos os problemas. O Atlético Mineiro teve problema com a acústica. O Corinthians teve problemas também. Palmeiras todo tem mundo. problema de ponto Palmeiras cego. tem problema. Enfim, o Flamengo não tem direito de errar esse não tipo pode, de coisa. não pode. Que é seja no definitivo. camarote, seja no Sim. setor popular. Tem que pensar em tudo. Pensar eu em sei, médio e uma longo coisa prazo que eu sempre também. falei também, porque eu aí acompanhando principalmente a política do Flamengo, já vi muitos projetos, assim, de as pessoas sempre eleição, então, todo mundo, vou apresentar projeto. Todo pra mundo tem uma conquista. maquete, né? Todo mundo tem a maquete. E teve uma do Maurício Rodrigues, né? Ele apresentou, que inclusive é filho do Hélio Maurício, né? Que é ex-presidente do Flamengo. Ele apresentou um projeto, e não só o projeto, mas a viabilidade, a possibilidade do Flamengo construir um estádio em Pedra de Guaratiba. Quem mora aqui no Rio de Janeiro Rapaz. sabe que assim, Eu adoro, um lugar, comer um peixinho ali é maravilhoso, mas, assim, na Tia Penha, etc. É uma... É chão. da Barra da Tijuca. Não é cultural. muito ali onde vai distante. ser legal, que é perto. Bem central, Não, mas né? você imagina, É. da Barra da Tijuca já pra Pedra de Guaratiba Até a é um ideia que tirão. você falou há pouco uma tempo viagem. de ter um estádio na Barra também já fica Sim, não, então, cultural. mas, já não mas se é... você chegasse com esse Pra assunto... mim é legal, pra você que mora na Barra Sim, também. Beleza, mas se agora- você A Vila Isabel não é legal, não. Alô, mas, Vila Isabel. Mas se você chegasse na internet e falasse assim, nas redes sociais, em programa, e falasse assim, gente, a gente tem que olhar... Não, temos que construir. Eu falo, gente, a gente não pode... Porque, assim, o Engenhão... Vou pegar uma época como torcedor... A gente ficou sem Maracanã por conta da reforma pra Copa. O Engenhão, pra mim, que morava em São Gonçalo... Pô, você imagina, eu tinha que sair de São Gonçalo pra ir pra Engenho de Dentro, cara, era uma... É complexo. Era Não, e complexo. é o que você falou, Hilton, da questão do hábito, né? O próprio Engenhão, que agora é Newton Santos, né? Não existe uma cultura, e olha que o Engenhão tá desde 2007 na vida da população do Rio. Não existe a cultura de frequentar o Engenhão. Então, jogo à noite no Engenhão, todo mundo fica preocupado. Pô, como é que eu vou voltar? Pô, talvez seja um caminho perigoso. E olha que tem trem na cara do gol, tem uma questão de viabilidade também bacana, mas é complicado porque não tá na cultura do carioca frequentar, como está ir ao Maracanã. Ir ao Maracanã. É outra coisa. Você faz um estádio fora em outra... por isso que não O pode bom é ser que o feito de qualquer gasômetro jeito, né? tá a 10 minutos do Maracanã, tá É. pertinho. E É não bem pode- central. É por isso que não pode ser feito de qualquer jeito. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. A acústica, a mobilidade urbana também, que o Flamengo fez um estudo, inclusive, O maravilhoso. Landim ficou 2 mandatos. Vocês gostaram do mandato dele? Olha, Gostei de muita coisa. eu tenho diversas ressalvas posso dar aqui, por exemplo, a questão do tratamento aos familiares, né, dos garotos do Ninho. Acho que Esse é o aquilo meu ali grande, uma esse é o dívida. meu grande problema, é a questão dos garotos do Ninho. O episódio do incêndio é... Mas, esportivamente, o Landim entra como um dos maiores vencedores, se não for o maior. um dos Esportivamente é o maior vencedor da história do maiores Flamengo. vencedores da Eu amo a presidência história do histórica. Flamengo, eu conheço o Túlio mais ainda, né? Mas o Landim talvez seja o maior presidente da história do Flamengo. Ou 2 Libertadores da América, cara. Mas essa insensibilidade com os familiares ali, eu acho que é uma coisa que ele vai carregar. Tem outras situações também. Relação com a imprensa, aí falando por mim, eles tem uma galera ali que não se relaciona muito bem com a crítica, não sabe separar muito do que é crítica construtiva do que não é. Eu acho que muito disso de hoje, a gente, né, iniciou o nosso papo aqui falando, né, de cobertura, de treinamentos, coisa que não tem hoje é porque há essa vontade de manter a imprensa distante, às vezes em momentos críticos prefere não falar, assim, prefere não falar como estratégia, de tipo, não vamos se posicionar não se posicionando. Então, eu já tive diversos Isso é método, atritos, né? Ele, como é um gestor vitorioso, muito preparado, muito capaz, ele já pensa nisso tudo. Inclusive, né, eu tive lá, eu respondi um inquérito interno, porque eu sou conselheiro do clube. Mas quando eu tô lá no Coluna, eu sou conselheiro, não tô lá como conselheiro do clube, como sócio proprietário do Flamengo. Eu tô lá como jornalista, eu tô lá como comentarista. Então, teve uma vez que eu fui comentar a terceira camisa do Flamengo do ano passado, aquela camisa preta. Ela é cinza, né? Chumbo, sei lá, chumbo. Sim, ela tem bonita, furta-cor, adoro aquele manto. Aí, então tem um processo assim, pra galera entender. Toda camisa do Flamengo, a Adidas, antes, ela apresenta... ela tem que ser aprovada, a camisa de jogo aprovada no Conselho Deliberativo do Flamengo. E aí a Adidas chega lá, ela geralmente... Agora ela leva, né, o uniforme ali,
apresenta o conceito daquela, por que aquela camisa tem aquele modelo, né, etc, etc. E apresentou a camisa, a Adidas foi lá, apresentou essa camisa pra gente. E não tinha, quando foi apresentada, aquela faixa vermelha que tem na camisa. E aí, beleza, a gente geralmente aprova isso 2 anos, 1 ano antes da camisa ser lançada. Aí quando vazou na imprensa a camisa, eu olhei, tinha uma faixa vermelha. Eu falei, gente, mas não tinha essa faixa vermelha. Aí começou aquele debate, os assuntos já internamente no Flamengo rolando ali. E aí eu fui comentar, isso virou pauta no Coluna. E aí ali, eu de fato, ali, eu perdi a linha, chamei o presidente do Conselho Deliberativo de frouxo. E, não tá tomando as medidas corretas, os caras vão passar por cima, o executivo do Flamengo vai passar por cima e ele não vai fazer nada. Na verdade, eu me equivoquei ali, inclusive, e exagerei, porque, de fato, ele tinha oficiado a direção, falou, olha, para vocês jogarem com essa camisa que está sendo divulgada, com essa faixa vermelha, que aí disseram que foi um pedido do presidente Landim, que queria algo rubro-negro, vai ter que passar pelo Conselho Deliberativo. Aí nisso, quando eu fiz esse comentário, eu recebi, né, a famosa cartinha, não era o oficial de justiça, mas eu recebi uma cartinha, eu fui punido liminarmente, né? Aí as pessoas vão falar assim, Túlio, mas você ofendeu o presidente do Conselho Deliberativo, o presidente Landim, ofendi, porque eu chamei ele de frouxo. Mas o Marcos Braz fez muito pior do que eu, né? O Marcos Braz, sou contra Marcos Braz não, tá, gente? Por favor, mas eu tô analisando aqui condutas. Eu tive uma conduta errada, eu pedi desculpas ao presidente do Conselho, inclusive, o doutor Alcide, e também lá o Conselho de Administração do Flamengo, eu tive uma conduta errada. Eu paguei por isso, mas eu sei por que eu paguei por isso. Porque eu falo, né, e divulgo coisas que a diretoria não quer. E aí, na minha defesa, eu falei, olha, eu estava ali como jornalista, não estava ali como conselheiro. Como conselheiro, eu sempre me importei como diz o estatuto, né? E aí, quando foi o Marcos Braz, que isso foi questionado internamente, eles falaram, não, mas o Marcos Braz estava no shopping de folga. Ou seja, lá dentro do Flamengo, eles disseram que não tem como me separar, mesmo eu estando como jornalista, não tem como separar o jornalista do conselheiro, mas o Marcos Braz, que agrediu, né, um torcedor do Flamengo dentro do shopping, como vice-presidente, ele estava de folga. Para você ver, eu estou colocando isso como exemplo para a galera entender o nível. Então, assim, por que comigo não houve a separação? Eu, o tempo todo, eu sou conselheiro e sócio do Flamengo. Eu estou aqui, se eu falar alguma coisa que desagradar ou ferir o estatuto do Flamengo, ele vai falar, não, mas você não estava ali como pessoa física, você estava ali como sócio proprietário e conselheiro do Flamengo. E o Marcos Braz não. Quando o Marcos Braz fez aquela situação no shopping, ele estava de folga, ele estava ali comprando um presente para a filha dele, o que eu acho aquele episódio todo lamentável, tá? Não tem nada contra aqui o Marcos Braz e tenho críticas, e acho que é um dos maiores vice-presidentes também vencedores do Flamengo. A gente faz crítica quando tem que criticar e também elogia quando tem que elogiar também, mas só para usar como paralelo disso que aconteceu comigo no Flamengo. Agora, tu é casado com a irmã do Cacau, né? Sim. Já teve treta aí? Já teve já teve crise na Gávea? Né? Sempre tem, né? Mas quando ele já tinha sido a diretoria do Flamengo, isso até antes de eu me casar com a irmã dele. A ressalva, a esposa do Túlio é uma das pessoas mais queridas, mais maravilhosas, sim, um coração enorme, um beijo pra Claudinha. Inclusive, né, boa parte do que eu sou hoje eu devo a ela, não por ela estar atrás, ela tem negócio de atrás de todo mundo, tem uma grande mulher, não, é que ela tá do lado ali. Linha de frente. E muitas vezes linha de frente, né? Inclusive eu fiz faculdade por causa dela, né? Porque eu tinha perdido minha mãe em 2018, fiquei meio perdido ali, minha mãe... E aí ela falou, cara, vai fazer uma faculdade e tal, e foi meio que por causa dela. Então, assim, as tretas... Vamos lá. Muitas vezes, assim, a gente chegou a morar junto, né? Tinha uma época que todo mundo morava numa mesma casa. Era uma casa grande e tal. A gente morava junto e, às vezes, rolava coisa assim de... Não, assim, a gente nunca discutiu, assim, presencialmente. Mas ele falou, pô, tu publicou um negócio ali, não sei o quê. Achei que tu ia falar, pô, lava a louça. Pô, não sei. Aí... Sujou tudo. Aí ele falava ali, dando opiniões e tal. Já teve vezes dele ir pra internet ali me xingar. Eu não respondi, né? Mas ele tá lá com o papel de dirigente. Eu procuro, assim, com ele, assim, dentro da minha atribuição, não criticar e nem elogiar, que é para evitar qualquer coisa. Mas ele já perdeu ali em alguns momentos, já xingou. Eu nem me importo, porque, assim, você vai tão... Fica muito difícil separar as coisas, né? Em determinado ponto. Não, mas, fica... assim, essa coisa, assim, não te xingar, assim, porque eu sou xingado constantemente, mais por flamenguista, por dar opinião. Então você vai criando uma casca de olhar crítica ali, do cara comentar alguma coisa. Mas essa aí o pessoal até ficou na época, pô, o cara foi lá pro Twitter te xingar e tal.
Pra mim, assim, não ficou ruim. Eu fico preocupado com a irmã, né? Tipo, caramba. Mas ela consegue lidar tranquilo. Eu ignoro e vou levando. E às vezes ele manda um recado pra... Pô, tu escreveu não sei o quê, eu sei o que lá. Falar, tá tudo Eu certo. acho que vocês têm que ficar de bem, sei lá, paz e acabou. Mas aí chega lá no final do... Chega na Páscoa, a gente tá ceando junto. É, tá tudo Natal, certo. Páscoa. Natal, Ano Novo. Vocês gostam do Tite? Vocês acham que o Tite tem a cara do Flamengo? Eu gosto do Tite, mas acho que ele não tem a cara do Flamengo. O Tite é um técnico mais pragmático, um técnico que é muito... Ele é de um rigor muito grande, então é um Flamengo que nem sempre vai se soltar do jeito que a torcida do Flamengo espera, que os jogadores se entreguem e busquem a goleada e tal. Por acaso até tem uma goleada histórica, o Flamengo e Vasco 6-1, né? Aí, esse é um Paradoxo. momento, é um paradoxo aí, né? Mas é um contexto muito especial, né, esse jogo. Mas eu acho o Tite o melhor técnico brasileiro. Eu acho que não tem nenhum outro... Por exemplo, o Dorival, que foi vencedor pelo Flamengo, hoje está na seleção brasileira. Como técnico de futebol, como pessoa, eu acho os dois ótimos. Mas acho o Tite muito mais talhado para assumir um grande cargo como técnico do Flamengo. A gestão de grupo do Flamengo ela é muito difícil. O Tite é um cara que todo mundo respeita muito. Muito campeão pelo Corinthians, pela seleção, fez um trabalho sólido, enfim. Eu acho ele um super técnico. Mas não tem a cara do Flamengo, né? Não tem... Também acho que não tem. Eu sofro. Assina embaixo aí do Tô Rafa nervoso. Mas outra coisa, ele vai ser campeão do Flamengo. Não, Já não. foi campeão do Carioca. E assim ele vai entrar na história, não como o Jorge Jesus, que é uma pessoa, quase que uma entidade ali, com seu cabelo esvoaçante, Eu nunca vi a torcida português. gostar tanto de um técnico Eu como gostava do Jorge eu Jesus. também. Ai, que saudade. Eu lembro que em Lima, eu fiquei uma semana em Lima, né, pra aquela final, né? O Coluna do Fla fez a transmissão em Lima. E aí... Só rapidinho. Jogo aqui vocês fazem. Sim. E fora? Nem sempre? Nem de vez em sempre, quando? Nem sempre. Aí a gente faz no estúdio, aí a gente utiliza o estúdio, geralmente manda um Geralmente repórter, né? do estúdio. Como agora, no jogo, a gente tá gravando no dia 2, a gente vai ter o jogo contra o Flamengo em São Paulo, o Léo já vai viajar, né? tá lá. Já tá lá em São Paulo. Eu vi e um story dele de manhã, acho que ele já foi, né? já tá lá. E aí ele vai estar lá em São Paulo fazendo a ponta e a gente vai estar no estúdio fazendo toda a parte De lá ele já narração. fica pra quarta-feira. Já fica pra direto. quarta-feira. Tá. Fica pra cá. E aí Gabigol. Gabigol é um cara que envolve a moeda. Cara, o Gabigol... predestinado. Eu, Vocês assim, gostam dele? A pessoa... A pessoa eu não conheço, não convivo, né? O que eu tenho são impressões. Então, qualquer coisa que eu falar de forma conclusiva seria um absurdo. Eu acho o Gabigol um rapaz muito... Isso é muito bom, muito rico, né? Que teve uma carreira muito próspera. É natural que os jogadores se deslumbrem um pouco. Talvez esse processo tenha chegado a ele, aquela coisa de conviver só com gente que elogia muito. Eu acho que isso faz mal. Então, eu acho o Gabigol um cara que tá sempre a fim de responder os outros, se provar. Eu acho que ele é um animal da bola, um cara que é uma bomba relógio, às vezes pro bem, às vezes pro mal. Geralmente, ele é um cara que quando ele quer... Ele é muito difícil de segurar dentro de campo. Como jogador, eu acho o Gabigol um jogador maravilhoso. E dentro daquela movimentação, o famoso facão, eu acho ele, inclusive, um dos melhores do mundo nesse tipo de jogada. O Gabigol, E tá se recuperando hoje, né? Eu acho que o Túlio vai ter um discurso assim mais... Não, Se eu tivesse... É porque ninguém me pergunta. Mas eu vou perguntar, eu vou inverter, vamos inverter tudo. Eu quero saber também do Wilton. Não, assim, o Gabigol, pra mim, uma vez eu até fiz um texto, não sei se era aniversário dele, alguma coisa que eu escrevi assim, lá no Coluna. Poucos jogadores vivem o Flamengo dentro de campo como o Gabigol. Porque ele sabe, ele entende. Muita gente vai falar, não, mas ele botou... Ele entende, ele sabe o que é a torcida do Flamengo, a dimensão. Então, o torcedor do Flamengo, o Gabigol, ele se tornou tão apaixonante, não só pelos gols decisivos, mas pela maneira com que ele se relaciona com a torcida do Flamengo. E antigamente, não vou comparar aqui com os anos 80, Zico, Adílio, Andrade, Nunes, porque não tinha... Os caras se comunicavam através da imprensa, né? Então tinha toda aquela polidez, você sabe disso muito bem, aquela coisa, né, de trato. Hoje tem a rede social que o cara... E o Gabigol, por natureza, já é um jogador dos anos 90. Então o Gabigol, se estivesse naquela época de Túlio, Romário... Ele ia tirar onda. E a torcida do Flamengo se identifica com o Gabigol. Então, naturalmente, mesmo que ele não fizesse os gols decisivos, o Gabigol poderia não ter o tamanho que ele tem hoje para a história do Flamengo. Mas ele tem o espírito. Mas ele já teria o espírito ali da galera se identificar. Então, eu me identifico com o Gabigol nesse sentido. Ainda faz gols históricos. Isso. De provocar o jogador do Vasco, rir dos caras e falar assim, meu irmão, o cara... E ele fez uns gols, assim... Eu nasci nos anos 80, né? Nasci em 84, então assim, eu já nasci no ano que, inclusive, era o ano seguinte, né? Ao fim da era Zico, a primeira, né? Então a gente começa em 78, o gol do Rondinelli,
vai até 83, Zico vai pra Itália, então eu nasci num período ali que o Flamengo já não ganhou nada, só voltou a ganhar. Já começa perdendo, porque 84 campeão o Fluminense. É isso aí. Com é o gol do brasileiro, Assis carioca, isso no aí. dia do meu aniversário, 16 de dezembro. Aí. Eu estava no Maracanã. Aí. Então, assim, e eu peguei aquele Flamengo dos anos 90, e meu tio César, ele sempre, cara, tinha um VHS com os gols do Flamengo dos anos 80, depois veio o negócio dos gols do Zico. O meu Flamengo perfeito é aquele Flamengo dos anos 80. Aquele Flamengo ali não tem igual. Ah, vamos comparar com 2019, eu vou botar, uma vez a gente fez lá no Coluna, eu botei o time de 80 todo lá. E aí, eu sempre sonhei em ver o Flamengo campeão da Libertadores. E um dado momento, a gente pegou muito sofrimento nos anos 90. Nossa, anos O Flamengo 2000. não tinha dinheiro pra comprar papel higiênico. O Flamengo teve um time ali em 2003, Pô, 2004, meu Deus, 2005. 2003, 2004, 2005 é um negócio... Um time feinho, Tem a cara. retomada em 2006 ali, né? Olha que azar o meu. Era quando eu tava começando a acompanhar também. Pô, eu pegou momentos bravos. entender mais, né? Então, assim, eu cresci sonhando em um dia ver um Flamengo que me lembrasse, né, o Flamengo de Zico que eu não vi. Eu ainda cheguei a ver o Júnior nos anos 90, né, final de carreira e tal. Tinha, 7, 8 anos, 9 anos, mas não vivi aquilo. E o Gabigol, né, e aí falando, ele não jogou sozinho, aquele time de 2019, o Jorge Jesus, né, moldou aquele time de uma maneira... Inclusive, pra mim, o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo de 2019. Pra mim também. Ele é extremamente decisivo e O importante. meu ídolo dessa geração é o Bruno Henrique, BH, né? E depois o Rascaeta. E aí o Gabigol, cara, ele marca gols ali, não é que foi sozinho, é igual a gente fala assim, o Zico marcou na Libertadores de 81 uns 4 gols. Ah, o Zico fez os gols sozinho? Não fez, mas a gente vai falar o quê? Porra, o cara... O personagem, né? Gabigol é um personagem igual o Nunes. maior, ó. Assim, pra mim, dos anos 80, da geração de ouro, qual era o jogador mais decisivo? Era o Nunes, pô. Artilheiro das grandes decisões. Né? Então, pra mim, dessa geração nova, né, desse novo Flamengo, né, dessa nova geração de ouro, é o Gabigol. Então, pra mim, eu coloquei o Gabigol ali como um dos maiores... Aliás, coloco o Gabigol como um dos maiores ídolos. Quando ele então eu passei pano. O Gabigol não quis mostrar lá o piu-piu pro fiscal. Dane-se o fiscal, meu irmão. Disciplina, dane-se. O Gabigol saiu na noite. O Gabigol quer cantar, pode cantar o que ele quiser. Achei que tu ia falar dane-se o piu-piu. Também, né? O piu-piu dele. Mas ele pode cantar rap, bossa nova e tal. Quando ele botou a camisa do Corinthians, doeu. Porque... Foi ruim a beça. Não que, tipo assim, porra, você... E se ele for para outro clube? Pra mim, problema nenhum. Jogador de futebol profissional, uma hora ou outra, se ele não... Porque Mas você sabe qual foi o contexto daquela camisa? Porque eu já vi pessoas aqui... Tem teorias, né? Mas, assim, primeiro eu acho que achava que ele tinha estava na colocar. casa dele com meia dúzia de gente muito fechada. Sim. Que aí o cara podia estar ali. Mas parece que tinha um grupo de pagode Aí rolando. depois eu soube, aí vacilou. Se é isso mesmo, contratou grupo de pagode, o garçom, se expôs, então vacilou. Até porque, assim, no Flamengo, a galera tem que entender aí isso. não pode. Poucos jogadores são como o Leandro. Leandro jogou a vida inteira e assinava contrato em branco com o Flamengo. Então, assim, é outra coisa. O Gabigol não vai assinar, nem Bruno Henrique, nem Arrascaeta. Ali eu me senti traído, assim, na alma mesmo. Eu até teve uma menina que comentou assim, que teve o gol, quando o Gabigol entra e faz o gol contra o Vasco. Porra. E aí o Rafa, ele voltou e tal, aquela coisa emocionante, né? E a torcida fica louca. O gol do Gabigol é diferente, galera. Não tem outra parada. É muito diferente. É diferente. Muito o Maracanã é diferente, a vibração é diferente. A galera gosta dele. A energia é outra. E aí a menina comentou assim, Túlio, você não foi profissional. O Rafa é profissional. Porque você não comemorou o gol do Gabigol na hora que ele... Eu comemorei o gol do Gabigol. Claro que porque, assim, é gol do Flamengo. É gol do Flamengo. Mas eu não... Você estava com o coração ferido ali. Mas o que eu fiz ali em protesto? Eu não cito o nome dele e nem faço o muque. Ali, não fiz. Eu comemorei, fiz a dancinha que a galera gosta, né? E tal, Na hora do corte, então, produção, bota a reação do Túlio no momento do gol do Gabigol, sexto gol. Aí eu não fiz o muque e nem citei o nome dele, em protesto. Mas eu não tô ali também, assim, que até a galera tem que entender. A linha editorial do Coluna me dá essa liberdade de ser torcedor. Então, assim, por exemplo, tem o Luiz Araújo, que o cara fala, você pega no pé do Luiz Araújo. Quando o Luiz Araújo faz gol, eu vou lá... tá indo bem. E aí eu faço até a comoração que ele faz, né? No último jogo não deu que eu tava de casaco, mas ele mostra a tatuagem. Ele mostra a tatuagem no ombro. Então a galera fica ali esperando a reação pra ver o que eu vou fazer. Então eu não tô ali pra também ser extremamente profissional nesse sentido. Eu também tô ali pra fazer com que o cara vai se identificar. Todo cara tá que pra concorda torcer. comigo como um cara, né, que
Mas assim, então o Gabigol, assim, pra fechar a questão do Gabigol, eu tô perdoando ele aos poucos, mas eu acho ele um dos maiores ídolos do Flamengo e um cara que vive o clube como ninguém. Ah, assim. agora a gente quer saber o que o Wilton acha do Agora é a Gabigol. opinião do né? Agora Wilton. joga pra ele. Eu não morro de amores por ele. Não morro. Por quê? Porque... Como primeiro que eu diria a acho- Marília Gabriela, por quê? Por que, Cara, assim, Wilton? eu sei. Sim. Assim, não é o que você faz, não é o que você é por dentro. É o que você faz que te define, Com certo? certeza. Eu sei que falam que ele é um cara assim, que treina muito, trabalha muito, se esforça muito. Já vi de várias pessoas. Tem um corte que viralizou, que é do Jair Ventura, que trabalhou com ele no Santos, que falava que cara, ele é muito competitivo. Pô, enquanto o time dele não está ganhando Obcecado, né? pela vitória, pelo resultado. Obstinado, e tal. obcecado. É. Então ele trabalha muito, legal. Cara, mas ele imprime uma arrogância. Ele até brigou eu não conheço ele, mas como eu não sou famoso, ele não vai me xingar. O Ben já vai, como eu não. Não, sua resenha você é ainda não jornalista, você tá sendo modesto, olha que daqui a pouco vai ter uma briga no Twitter aí pra galera. Pode responder um post seu lá. Eu acho que ele imprime uma certa arrogância, eu acho que ele imprime essa coisa dele. Ele cava falta, ele empurra os outros, ele tem um comportamento dele que eu não gosto. Não te passa uma parada Não, legal. porque eu fui forjado sendo Flamengo com o Zico, com o Júnior, com o Bebeto, sabe? Até o próprio Renato Gaúcho, que era fanfarrão, ele não tinha essa... Dava um outro exemplo, agressiva, né? Então, assim, os meus heróis, os meus ídolos, eles não tinham esse comportamento. Então, ele pega um pouco no comportamento que eu não gosto. Ele entra a primeira bola, se ele perde a bola na disputa, ele já empurra o cara. Eu acho isso não é legal. Se fosse perto de mim, eu repelia um pouco aquilo. E acho que ele teve uma fase maravilhosa ali até 2020. E hoje, cara, eu não sei. Eu acho que ele perdeu um pouco o ajuste. Ele tá meio que deficiente técnico. Perde gol pra cacete, chuta mal, finaliza mal, se movimenta bem. Então, mas como perde o gol, cara? Teve um período, 2022, sei lá. Eu tinha medo quando a bola pegava nele. Eu falava assim, vai perder, ele perdia. Eu não sei se ele desaprendeu, não sei o que é. Não sei se a chegada do Pedro desequilibrou ele emocionalmente, não sei. Mas ele não é mais um cara que faz gol, que quando ele pega na bola, tu fala... Tem jogador quando pega... O Pedro. Tem aquele frisson, aquela... O Pedro. Quando o Pedro pega na bola, Fumaça tu de tem gol. mais dúvida ou mais certeza que a bola vai entrar? Eu não tô querendo induzir vocês. Quando o Pedro pega na bola, você tem mais dúvida ou mais certeza que ele vai fazer gol? Eu sempre achei o Pedro mais letal que o Gabigol. O Gabigol hoje, quando pega na bola, na direção... Tu acha... O meu sentimento é maior que ele vai perder. Pela fizer fase que ele gol, tava, ufa. né? Mas ele fez alguns bons jogos recentemente, mas ele tava numa fase Ele passou por um tenebrosa. 2023, olha. Então, assim, é um jogo cara que eu não morro de amores. Mas vem cá, como assessor, você tem um trabalho importante como na assessoria de imprensa. Você acha que a carreira do Gabigol é bem tocada? Eu não sei se você conhece, você pode opinar também, ou se não seria bacana assim, pra você. eu não conheço. Ele tem uma questão assim, que ele se resguarda bem. Se ele faz as coisas, ele faz dentro da casa dele, ele faz... ninguém filma, a não ser o Traíra que foi lá e pegou a camisa do... Isso é trairagem, pô. do Só de uma Corinthians. trairagem, meu irmão. Mas ele faz umas coisas assim, estilo Ronaldinho Gaúcho. Na casa dele, chegou, deve ser lacra, telefone, não tem celular, não tem nada, é ali, escondido. Os caras Você fazem quase isso, não Neymar, vê- Vinícius, no você geral quase faz não- isso Você hoje em quase dia, não vê o né? cara na balada, quase não vê o cara envolvido em merda e tal. Ele se resguarda bem ali. Você não vê muito ele na noite, você não... Assim, ele tem uma postura... E quando ele vai, ele até fala, né? Vai no show, festival de rap, negócio de trap lá que ele gosta. Que de ele vez até em quando ele tenta vai. mostrar. Assim, eu apareço só dentro de campo. Uhum. Então ele tenta o máximo se reservar. Então eu acho que ele tem até uma postura legal agora. No episódio lá da camisa do Corinthians, a assessoria dele primeiro Soltou uma nota negando. negando, né? Foi isso, né? Isso. Foi, dizendo Aí que era depois fake news. viram que não. Aí ali... O perfil dele falou fake news e tal. Poderia ter sido feito de uma maneira... Porque, mas aí eu vou me estender um pouco também, que era o seguinte. Eu sou de uma época que a gente entrava no vestiário, eu fumei muito tempo. Eu fumei muitos anos. A gente estava no vestiário fumando, até os repórteres, fumando. Quem da comissão técnica, jogadores, etc., que fumasse, fumava lá dentro. Aquela tal frase, entrevistava o jogador pelado debaixo do chuveiro. É fato, eu entrevistei. Então, eu tive relação com, por exemplo, agora está aí o Ricardo Rocha e o Moza estão ali fora aguardando para gravar com a gente. Ricardo Rocha passou aqui, eu acenei.
São caras que Espera aí, jogaram nada. São Tô no jogadores, banco. são jogadores que na minha época Craques. não são meus amigos, não vou dizer que são meus amigos, mas eu tinha uma relação com os caras. Sim. Claro. Entrevistava os caras, ligava pra casa dos caras, era uma outra relação. Hoje, existe lá do A e lá do B. É muito O distante. jogador né? acha que todo jornalista é traíra, filho da puta, não gosta. Então, assim, as áreas não se gostam. Né? Então, e aí não só o Gabigol, muitos jogadores, ainda mais esses caras grandes, eles não têm nem oportunidade de conhecer um cara do lado de cá, mas de repente um dia parar e tomar chopp, como acontece Sim. da minha geração que eu tomava. Não bebia, mas tomava. Eu bebia Coca-Cola, os caras tomavam chopp. Aconteceu da minha época, de eu sentar com os caras e ter uma relação. Então, esses caras não têm uma oportunidade de conhecer o outro lado para saber que, pode ter gente mal intencionada que tem, mas também tem gente legal pra cacete. Tem profissionais sérios, porque precisam ser sérios, fazer aquilo ali o seu ganha-pão para sustentar sua família, pagar suas contas da sua casa. Ninguém tá ali de sacanagem. O jornalista não está ali para fazer treta à toa. O cara precisa pagar boleto, o cara tem família. Claro. O cara precisa pagar conta, então o cara é sério. É Então, um trabalho. virou uma situação que esse lado não conhece esse, aqui só tem filho da puta, aí os caras também acabam pegando Mas antipatia sabe o que é por isso esses também? caras. É muita dessa coisa. O torcedor também tem isso. É não entender qual é o papel da imprensa. Não estou falando assim, tem maus profissionais, tem gente Essa que. coisa de fechar treino, É. acabou com a imprensa, cara. Acabou, Mas, acabou, mas acabou. assim, ó, Acabou com a as pessoas imprensa. têm que entender que quando o jornalista, às vezes, lança uma notícia negativa do clube, a gente acaba fazendo muitas vezes isso, lança uma informação que vai ser prejudicial para a imagem do clube. Mas a imprensa, ela é meio. Ela simplesmente pega aquilo ali e coloca a público, né? E aí, muitas vezes, o torcedor, ele fica... Mesma coisa o jogador. O cara não entende. Fala assim, sei lá, a gente tá aqui, o Gabigol sentou ali, tá bebendo uma cerveja na hora que ele tem que dar o treino. Cara, é nosso papel. O jornalismo tem papel público com a sociedade. Eu vou ali, tirei a foto aqui e vou publicar, O Flamengo tá treinando agora no Ninho do Urubu e o Gabigol tá sentado lá no shopping tomando um gelo. Ponto, é meu papel. Agora, o cara, ao invés, o torcedor, ao invés de reclamar com o jogador, tipo, cara, que postura é essa? O cara vem reclamar, tá trazendo notícia negativa. E o Gabigol, mesma coisa. Eu acho que, até para voltar até pro Gabigol, uma das coisas que ele tem, e isso se estende aos outros jogadores, é a autocrítica, do cara também entender e analisar a situação de que muitas vezes ele tá errado. Cara, você pega aqui, você tá ali, o Moser e o Ricardo Rocha. Esses caras, antigamente, até o Zico, não tinha assessoria. Não. Eu perguntei pro Zico, fui fazer meu TCC, Zico, como é que era? Falou, não, o cara ligava, o jornalista ligava no clube, ou às vezes ligava pra minha casa. Pra casa, O cara tinha um telefone. Eu sou da época que a gente tinha telefone na casa de todo Pois mundo. é, eu Marcava que com trabalho na rádio, eu percebo essa tristeza, E aí, essa vai hoje, frustração. você entrevistar né? Gabigol, você tem que ter autorização do clube, do staff dele, da mãe, do pai, do Quem avô, viveu do esse papa. momento, viveu um outro futebol, uma outra relação com... É um negócio os impressionante, jogadores. cara. É complicado até pra você fazer qualquer coisa. Até mesmo Uma o pena. acesso dos próprios jogadores com os torcedores no estádio. Às vezes ali o cara já sai com aquele fone, aí tá pensando já quer ir embora, não quer dar uma... E a relação jogador eles vão A relação parar um tá dia, muito vão saber. fria, né? Não, e tem mais. Eles vão parar de jogar. Eles não vão ficar o tempo todo no auge. O Gabigol, por exemplo, um dia que ele parar de jogar, ele só vai ser lembrado quando tiver 15 anos de Lima, 5 anos, não sei o quê. Como é que se fala? O assédio, né, do torcedor, até da própria imprensa, naturalmente ela diminui. Né? Então, assim, às vezes vale pra ele, mas vale pra todo mundo também, né? Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Temos que marcar um segundo, hein? Vambora. Vamos marcar um segundo? Estou à disposição. Vamos marcar um segundo? Vocês Vou voltam com aqui? ele, então. Com certeza. Então... O Rafa forma aquela dupla, tipo Romário e Bebeto. Não é patati patatá, não. né? Não. Tá. Gabigol e Bruno Gabigol e Henrique. Bruno Henrique. Pedir para vocês deixarem aí um abraço, agradecer, quiser mandar um recado para alguém, para a nação, para a família, para as esposas. Como é que é o nome dela? Cláudia Cota. Cláudia, falei, Cláudia. Cláudia Cota. Quiser mandar uma mensagem. Eu vou mandar bem. Acho que o Ela não pessoal gosta muito de seguir a aparecer. gente também. Mas então, siga aí, Só Resenha. Pô, isso aí é sacanagem. Você não tá Agradecer, seguindo, não tá inscrito, você tá de brincadeira, né, hein? brother? Brincadeira. Botãozinho hein? vermelho e O maluco inscrever. tá dando moral aí, tá Ativa vendo? O cara sininho de merece, o cara é legal. Compartilhe super o link. jornalista. Eu digo o seguinte, eu brinco lá, se você não compartilhar o link, o Gabigol vai na sua casa te pegar, principalmente se você for vascaíno. Vai com a camisa do Corinthians. Espero que não seja com a camisa do Corinthians. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu não sou muito de ir a
a podcast, né? Eu gosto Olha, mais o Túlio pra sair de casa é e pra difícil. sair, Então- pra sair de casa é então- difícil. Eu não gosto muito de sair Isso de Isso foi uma casa. grande vitória. Lisonjeado. Eu gosto muito de entrevistar, né? Não de ser entrevistado e tal. É mas diferente, né? Tá nesse lugar, né? é uma honra estar aqui batendo papo à disposição, ainda mais estar aqui com meu irmão, meu ídolo de regatas, como eu chamo, Rafa Penido. Hilton, prazer, sempre que quiser. E Nação Rubro-Negra, vamos embora para as cabeças. Acompanhe lá as transmissões no Coluna do Fla. A mais rubro-negra não tem, Solta o teu bordão, tudo Solta. nosso. porque é tudo, tudo nosso nosso e nada deles. E chora na minha alegria aí os antes, que esse ano só vai dar nós. Legal, legal. O Túlio é irmão, o Túlio é parceiro, brother. E eu admiro demais profissionalmente e pessoalmente. Esse cara é um grande vitorioso. Obrigado, Wilton, pelo espaço. Valeu aí a Multi também, essa estrutura toda a sensacional aqui no Parque Jacarepaguá. Agradecer a galera que tá passando aí também, né? Com aquele olhar Os transeuntes, curioso. os transeuntes. Né? A gente tá tipo numa Eu já gaiolinha ficava aqui, pensando assim, será que vitrificada, eles são maravilhosa. famosos? Que Fala, porque você não conhece essa esse cara cabine é aqui. muito legal. Então, valeu, galera. Um abraço e espero voltar. Eu que agradeço aqui a presença de vocês. Obrigado. Vamos marcar uma próxima? Vambora. Então tá legal. Vambora. Esse foi mais um episódio do Só Resenha. Até o próximo. Fui!